Pronto, acabou a doçura da palestra. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês que querem mandar... Vocês já viram que eu fico desconcertado toda vez que eu vou fazer palestra com a Carol, né? Deixa eu me soltar aqui que eu tô tenso. Todo mundo escrevendo assim, ó. Eu tô pronto para prosperar. Vocês que estão aqui, faz assim comigo, assim, ó. Tem 3 jeitos de prosperar. Do seu jeito, que eu não confio. Você também não deve confiar, porque está indo demorado. Tem do meu jeito e tem do nosso. Presta atenção. Tem 3 jeitos de prosperar na vida. Só você solitário. Pega logo alguém que funcione e só copia o modelo dele. Ou então vamos fazer do nosso. Marcelo, como assim? Hoje é o primeiro dia do Como Ficar Rico Rápido. E todo mundo, quando eu falei que queria chamar esse tempo junto, de Como Ficar Rico Rápido, falou assim para mim: eu não gosto do nome. Todo mundo falou: eu não gosto do nome. E aí as pessoas falaram: eu não gosto do nome porque parece que é um negócio que as pessoas não acreditam. Aí eu falei: bingo, coloca o nome Como Ficar Rico Rápido. Porque realmente as pessoas não acreditam. Por isso eu preciso de 14 dias para fazer elas acreditarem. Eu só preciso que você volte amanhã, depois da manhã, e eu vou te fazer acreditar. Porque de fato eles estavam certos. Se você não acreditar, não tem como. Fala com a boca assim, ó. Se eu não acreditar, não tem como. Se seu pai e sua mãe não tivessem acreditado na possibilidade de você nascer, você não ia estar aqui, mesmo podendo fazê-la. Mas eles acreditaram na nossa união. Talvez foi até um acidente sua vinda. Mas a sua vida todos esses anos não é um acidente. Ela é feita de escolhas. Sabe o que acontece? Se você de fato falar para você: eu quero que seja mais rápido. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Sim. Seja rápido nas suas decisões. Quais são os 3 jeitos? Do seu jeito. Você está satisfeito com o seu jeito, sim ou não? Seu jeito é uma programação de estabilidade, é uma programação de conforto. Não é que você está no conforto, é de não sair dessa zona que você entrou. Do jeito que você está, você ainda tem que agradar um monte de gente. Do jeito que você está, você carrega um monte de medo, sim ou não? É por isso que não prospera. Então, do seu jeito, não vai rápido. Marçal, eu não consigo entender o que é rápido. Você acabou de falar ali na palestra anterior que ficou 1 ano fora de casa. E quando terminou o ano, você ficou mais 1. Para quem não sabe, eu já repeti esse método 5 vezes. E eu estou terminando esse ano a minha 5ª vez. Todas as vezes que eu fiz, eu dei uma explosão de 10 anos. Então eu estou nos meus 36 anos de idade e dei uma explosão de 50 já. 36 anos que eu estou respirando na Terra. E eu já dei uma explosão de 5 décadas. Não é que eu estou com 14 anos diferentes, eu estou com 36 mais 50. Então 36 mais 50 dá 86. A explosão é aquilo que já vivi com aquilo que já destravei. Já vivi respirando esse tempo todo? Sim. Mas a cada 1 ano que eu sumi, 10 anos eu avancei. Interessante. Quanto mais eu prospero, mais jovem eu fico. Por quê? Quando você começa a prosperar, você fala: eu quero ir mais longe, então eu tenho que cuidar do meu corpo. Quanto mais eu prospero, mais bonito eu fico, você também. Por quê? Porque você começa a entender que tem a tecnologia, tem esse alimento, tem o exercício, tem tanta coisa para você fazer na sua vida, que vai fazer você ficar mais jovem. Não vai diminuir a idade do seu RG, mas vai diminuir essa velhice, então vai aumentar essa juventude dentro de você. Você vai ter dinheiro para ter acesso a certas coisas que vai expandir ainda mais sua mente. São tantos benefícios prosperar que eu prosperaria mesmo com raiva da riqueza. São tantos os benefícios e mesas que você ainda não sentou que eu faria tudo, mesmo não gostando, mesmo bloqueado. Fala: eu vou fazer. Carol falou uma frase, eu vou falar outra metade dela. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Por que você está com isso no seu coração, Marçal? É o seguinte: hoje eu confesso que hoje eu tive uma queda de energia que eu não tenho há muito tempo. Eu fiquei num programa de televisão e a sensação
de ser um idiota e ser alguém improdutivo e de ser alguém que não é levado a sério e que o Brasil realmente está dando ré, mas não é ré com alguém que está empurrando, mas é ré numa ladeira, me deixou tão doido. Na hora que eu saí do programa, alguém assistiu esse programa hoje? Eu abri meu coração e falei, e eu acho que ali está um grito, talvez alguém pela primeira vez na televisão no Brasil fez aquilo. Eu me projetei para frente e falei, eu não aguento essa discussão de vocês de esquerda e de direita. Isso não vai para frente. Vocês estão discutindo sem parar e nós não tiramos uma lição para o nosso povo fazer. Aí eu olhei nos comentários, tinha 11 mil pessoas na hora, é aberto na televisão em São Paulo e para o mundo inteiro pela internet. Aí eu fui ver os comentários só estavam assim, eu não gosto dessa advogada que está aí, eu odeio o Marçal, eu odeio o Pepe que é comunista, esse outro aí não sei o quê, e gente enchendo o saco o tempo inteiro. Nós não temos um debate de ninguém para frente. É um discordando de uma coisa, o outro discordando de tudo, todo mundo xingando todo mundo e nós somos uma nação travada. Aí eu confesso, fiquei pensando, postei uma foto que mexeu muito comigo, uma foto que eu estou sentado na frente de uma fonte. Eu parei, coloquei minha mão assim e pensei, será que realmente posso ajudar a sociedade? Não é possível. Porque as pessoas foram para a faculdade estudar, essas pessoas até são prósperas, mas as mentes delas são tão cauterizadas que eu não consigo nem entender o que eu estou fazendo aqui. E me deu uma baixa de energia pela primeira vez sobre esse assunto, que eu fiquei pensando, será que eu mexo com esse trem de dar a minha vida para mudar a mente desse povo? Aí meu sogro estava comigo, ele conhece meu jeito, minha vontade de largar tudo que eu tenho. Às vezes você quer dar sua vida para ter o que eu tenho. Se você der conta de me dar só uma pescaria e uma forma de Deus não me castigar pelo que eu já vi, se você der conta de resetar meu odômetro da sabedoria e tirar tudo e me der a ignorância, isso não me custar nada diante de Deus, no dia que eu estiver no mar de fogo olhando para Ele e Ele falando, cadê tudo que eu investi em você? Se você der conta de me livrar desse dia, eu topo te dar tudo que eu tenho, ir embora para a fazenda, trabalhar para os outros, plantar minha própria comida, é o que eu gosto. Era isso que eu queria. E aí tudo que vem acontecendo na minha cabeça aumenta a minha responsabilidade. Não é diante de vocês, é daquele que me chamou. A única coisa que me faz eu tremer e ter temor e me sentir a pessoa mais louca de todas é de imaginar que um dia eu vou chegar na presença do Deus vivo e falar para Ele, não, eu desobedeci, eu não quero fazer não, eu não fiz. Eu queria nunca ter visto o que eu vi. Mas já que eu vi, eu vou pôr você para ter a mesma coisa que eu, e eu vou te castigar, eu vou te amaldiçoar com a prosperidade. Amém, né? Amaldiçoa. Vocês acham que é papinho, eu estou falando do fundo do meu coração. Várias pessoas querem ser ricas, é aquela tolice, aquela ignorância. Eu falo, filho, deixa eu te dar um abraço. Não faça isso. Não faça isso. O Salomão deixou escrito assim, ó, que na maior quantidade de riqueza, ali também vai ter tristeza. A sabedoria também vai te produzir tristeza. Porque você, quando conhece a sabedoria e é rodeado de gente tola, uma coisa poderosa acontece dentro de você. Bate uma tristeza no seu coração, porque você parece um idiota perto dessas pessoas. Se você não assistiu, assista. Minha equipe, posta esse pedaço. Nós estávamos discutindo por 3 horas num canal de televisão e não produzimos nada. Aí eu comecei a falar, vamos ser mais produtivos. O que é que tem que fazer então? Ninguém discute sobre o que fazer. Eu concordo, eu discordo. Aí eu falei, já que vocês não concordam com nada, então vamos pôr cadeira elétrica aqui no Brasil, vamos pôr pena de morte. Aí o povo pula. Como é que o Estado vai matar alguém? Aí eu falo, cheguei onde eu queria. E o aborto, você apoia? Mano, vocês não têm nem cérebro para discutir. Como é que nós vamos fazer? Eu levo a pessoa, é igual jogar ping-pong com cabeça de esquerdista, isso é a melhor coisa que existe. Você pega o único neurônio que ele tem e fica jogando para o lado esquerdo, e aí volta para o lado direito, e você fica... É um esporte que eu gosto de praticar. Mas sabe o que eu queria do fundo do meu coração? Não precisar de fazer isso. Eu só achei uma fórmula até agora de fazer o Brasil mudar. Vai levar alguns anos. Só tem uma fórmula. Se você falar que vai prosperar e vai cuidar da sua vida, você vai atingir um tanto de gente que você nem imagina. Eu preciso transferir o que eu carrego e eu quero todos os dias te amaldiçoar com a riqueza. Marçal, eu tenho medo, não fala assim não. Vou te amaldiçoar.
Vou te amaldiçoar com tudo que eu já vi na sabedoria. Vou te amaldiçoar com toda a experiência, com todas as modelagens, com tudo. E você vai ser amaldiçoado. Não é por sorte. É uma maldição de ter uma vida tão próspera. Você vai ouvir, só recebe. Você vai sentir vergonha da riqueza que você tem. Vergonha. Você vai falar assim, eu tenho vergonha disso. E essa vergonha vai bater quase todo dia. E todo dia que isso acontecer, você vai pensar assim, ó, esse é um negócio que Deus pôs na minha mão, que não é só para mim. Eu posso usar enquanto eu dou conta, mas eu não posso reter isso para as pessoas. Então presta atenção no que eu acabei de falar. A maldição de poder ser a pessoa mais cabulosa e fazer o que você der conta. Mas você vai acordar e vai falar assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Por que todo bilionário, depois que ele alcança tudo, ele fala assim, agora eu quero ajudar os outros? É muito doido, ele ferra a vida dos filhos dele. Engraçado, a maioria dos bilionários perderam seus filhos. Perderam seus primeiros casamentos, seus segundos casamentos. Tudo em prol de uma fortuna. Mas quando eles atingem um grau de sabedoria, de resetar o jogo. Quem tem 10 dígitos, para quem não sabe, bilhão significa 10 dígitos. Quem tem 10 dígitos, não tem um iate que ele não possa comprar, não tem um avião que ele não possa comprar, não tem um restaurante que ele não possa ir. Não existe mais nada que ele não possa fazer. Ele resetou o jogo do consumo, o jogo da produtividade, o jogo do capitalismo foi resetado. O que acontece com o cara que chega nesse status? Eu quero doar todo o meu dinheiro. Aí ele começa a ser benevolente. Aí ele começa a ter compaixão dos outros. Ele começa a doar milhões, centenas de milhões para causas. Ele começa a virar a vida dele. Mas por que ele não fez isso desde o começo? Por que ele teve que ferrar com a família número 1 dele? Por que ele teve que largar aquela esposa? Por que ele teve que deixar o filho dele ir para a vala? Tudo em prol do negócio e depois ele não sabe nem o que fazer. Aquilo que vocês estão caçando, quando vocês descobrirem, não vai servir para nada. Nada. Então sim, vocês querem ficar prósperos? Sejam amaldiçoados com isso. Tome a prosperidade, você vai ver a dor que é isso. É muito mais dolorido ter muita riqueza do que viver na pobreza, muito mais. A pobreza, o problema dela é que ela é romântica. A riqueza não, tem que contratar um monte de gente para administrar um trabalho infinito. É um negócio que você tem que olhar para o lado e falar, estão roubando aqui, estão roubando ali, estão fazendo não sei o quê. Eu estou te garantindo, o trabalho de ter extrema riqueza é muito maior do que você ter uma pobreza excessiva. Vocês querem isso? Pablo, assim, eu estava querendo, mas quando você for amaldiçoar, sabe o que é amaldiçoar? Se você quer a riqueza da terra, você não vai dever ninguém. Mas se você quer a eterna, você não vai poder parar e segurar ela para você. E a maldição vai te acompanhar, sabe por quê? Se você for perseguido, a palavra fala, você vai prosperar por isso. Quando alguém fala, estou perseguindo, eu começo a rir, eu falo, eu não sei nem o que fazer com esse tanto de riqueza, mas eu vou ficar mais rico ainda por causa dessa perseguição. Não afino, porque tem uma promessa para isso. Mas como que eu fico rico? Vamos fazer contas? Vocês sabem, vocês são bons de matemática, sim ou não? Então nós vamos fazer contas. Primeira conta que você vai fazer, quantas vidas você tem? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Seja bem-vindo ao Como Ficar Rico, vocês estão chegando aí. Eu tenho algumas perguntas simples para vocês. Quantas vidas vocês têm? Responde a primeira pergunta. Quantas? Por que você age como se você... Tem 2 perfis aqui, de gente que não tem nenhuma vida, como se você fosse uma coisa que não existe. A maioria das pessoas que eu já vi, que insistem em ficar na miséria e na pobreza, elas agem como se elas não existissem. Então ela tem que responder que é zero. Ela nem tem uma vida. Ela é um corpo orgânico, com o sistema nervoso central, num corpo de carbono, com esqueleto, com a maquinazinha dentro do seu coração, empurrando o sangue e o seu oxigênio, mecanicamente empurrando a pressão disso. Alguns responderam que tem uma. O outro grupo fala que tem 2, ou 3, ou 4. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não der conta de resolver nessa vida, na outra você está lascado. Então nós temos 3 tipos de pessoas na Terra hoje. Os que se sentem um zero, que não tem nem vida. Eles entraram no automático, parecendo uma peça de vira-brequim dentro do motor. Ele se acha tão zero que se as coisas não funcionam, alguém vai lá e troca ele, é por isso mesmo. A esposa troca ele, o marido troca ela, o empregador troca você. Tudo, você é uma peça descartável, você não se enxerga. Nunca isso vai acontecer. Se você não se enxergar, se você achar que você tem 0 vida, você nunca vai prosperar. É antinatural, é antimatemático. Marcelo, eu tenho 2 vidas, deixa eu te falar. Fica só com uma.
Primeira pergunta que eu te fiz é a resposta dolorida. A maioria se acha zero, então tem zero vida. Ele não entende que ele tem uma vida abundante. Se você só for simples e entender que você tem uma, você vai falar assim, ó, eu vou curtir essa vida doidado. Mas você não vai fazer o que um bilionário normalmente faz. Para chegar onde ele chegou, ele atropelou seus filhos, seu casamento. Ele atropelou um monte de relacionamento. Chegou no patamar, aí ele fica com remorso. E aí ele fala, agora eu já posso fazer o que eu quiser com esse tanto de dinheiro. Deixa eu te contar um segredo sobre esse tanto de dinheiro. Se você tem 50 milhões de dólares e o fulano tem 1 bilhão, em acesso não vai mudar em nada. Agora, se você for um pródigo e um gastador de dinheiro com cocaína, com puta e com aposta, talvez você consiga dilapidar qualquer tipo de patrimônio. Mas se você entender um pouco de dinheiro, é assustador. Se você tiver um grande recurso e viver só da renda desse recurso, você não vai quebrar nunca, mesmo fazendo tudo errado. Olha que louco. Só de você ter um pingo de sabedoria. Agora imagina você usar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que agrada o coração de Deus, tendo essa riqueza para fazer tudo o que você quer, ainda agradando o coração dele. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o ápice da plenitude de todos os tempos. Tem como fazer isso também. Só que é o seguinte, nós vamos tirar esses 14 dias e eu quero saber se vocês estão dentro. Todo mundo escrevendo assim, ó, tô dentro. Se você é uma pessoa que está dentro, você vai colocar no seu celular, eu vou estar aqui todo dia. Vai ter dia que eu vou estar embarcando e vou estar fazendo a live porque eu fiz um compromisso com você. Vou estar num voo internacional. Eu vou fazer. Às vezes eu vou estar, ó, uma boa noite aí para as 30 mil pessoas que estão assistindo agora de pico. Me anima muito em saber que você acredita que tem como. Você que chegou agora, vou repetir algo. Tem seu jeito de fazer isso, não é o rápido. Tem o meu jeito de fazer, pode ser mais rápido do que você dá conta. E tem o nosso, que é o quê? Eu descobri sua realidade e falar, na sua realidade, segue esse método. Eu acho que é o melhor que existe. Você me respondeu uma pergunta, quantas vidas você tem? Uma. Responde a segunda. Quantas pessoas milionárias você tem no seu ciclo de amizade hoje? Não é que você segue no Instagram não. Responde aí para mim, vocês estão aqui. Nenhuma. Presta atenção nos perfis de pessoas, ó. Eu vou começar de novo aqui para você entender o porquê que você vive o que você vive hoje, ó. Vou apagar aqui e vou fazer uma matriz aqui, uma tabela, ó. Presta atenção, estou fazendo pergunta por pergunta e vou dar 3 respostas, no final você vai descobrir onde você está. Quantas vidas você tem? Resposta 1 é 0, que eu não me valorizo, eu não tenho identidade, eu sou só uma coisa. A maioria dos seres humanos pensa isso. Eu tenho uma vida. Ou então eu sou uma pessoa cheia de desculpa e de crença que passa muito longe do fato, eu tenho 3. E eu estou nessa vida aqui para melhorar, não enche o saco não, na próxima eu vou dar uma avançada. Segunda pergunta, o que eu acabei de perguntar? Quantos milionários você tem? Você vai responder de novo a mesma coisa, 0. Alguns vão falar 1, outros vão falar 3, ou mais. 3 ou mais. O que acontece? Se de novo a resposta for 0, você está muito distante de ter esse resultado rápido. Muito simples. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto você gasta de network todo mês? Aí vai acontecer um milagre. Tem 30 mil pessoas assistindo, já continua subindo aí. Coloca na enquete aí para mim, ó. Aí a pessoa vai ficar olhando e falando assim, o que é network? Aí eu tenho que voltar 10 aulas para te explicar o que é isso na teoria, porque você nem sabe na teoria, você imagina na prática. Quanto você está investindo nisso? 0. Olha que louco isso aqui. Aí alguns entenderam, estão investindo 1.000 por mês. Alguns, eu não vou pôr exagero aqui, senão vocês vão ficar doidos. Vamos pôr 10 mil. Porque 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você conecta. As pessoas que você conecta mudam o ambiente, as pessoas que você conecta mudam as ideias, as pessoas que você se conecta mudam as suas ações, as pessoas que você se conecta mudam os seus resultados. Hoje, quando eu fui para a televisão, tem um garoto que virou meu aluno. Esse garoto mora na roça, o nome dele é Alisson. O Alisson é filho do caseiro da fazenda do meu sogro. E o Alisson resolveu me ouvir. Eu piro para a internet, é que os dos confins da terra vão prosperar mais rápido dos que estão perto de mim.
Porque a internet tem esse poder. E esse menino lá dentro da roça começou a me assistir. Ele ia de van escolar, né, que mora na zona rural, para a escola, e ele já começou a desenvolver a conversa com os alunos. Imagina a cabeça da turminha lá na cidade chamada... Deixa para lá o nome da cidade. O que acontece? Quando ele começa a falar com esses meninos, ele já não suporta mais a conversa. Aí ele pediu para perguntar para mim, o que eu faço com essas pessoas? O Alisson. E eu respondi, nada. Você precisa sair primeiro, dar um rolê no mundo. Depois que o primeiro perceber que você teve resultado, é eles que têm que vir atrás. Você não pode fazer nada, eles vão te chamar de idiota, de louco, de maluco. Ele já não conseguia mais ter conexão, porque ele rompeu a mente dele. Ele fez um Million Club, pra você ter uma noção. Começou a gravar vídeo, começou a comprar coisa para vender em Rio, e foi com caixa de isopor, e desbravando e gravando vídeo ao mesmo tempo, que são tarefas que eu passo para a pessoa prosperar no meio de tecnologia. Você tem que aprender a usar essa imagem sua. E um monte de gente criticando, e um monte de gente, ele é maluco, esse menino não sei o que, é o menino da roça, realmente ele é muito maluco. Resumindo, quer saber o final da conversa? Ele não aguenta mais morar na roça. Foi lá para Goiânia, arrumou um emprego de vendedor e ficou usando o poder de network com o empregador dele e falou assim, consegue para mim para eu estar com o Pablo. Ele fez o último MEDP agora. E hoje ele acorda, um trenzão, pousando em cima do prédio, e ele falou assim, nós vamos voar disso aí. Vamos, eu vou te levar na televisão comigo. Eu nem imagino o que ele está sentindo. Porque eu já fui um menino pobre. Eu andei de avião a primeira vez, eu tinha 18 anos. Ele está andando na mesma idade que eu. E eu nem era da roça, pra você ter uma noção. Na hora do almoço eu falei, e aí, o que você vai tomar de decisão para sua vida? Ele almoçou lá em casa hoje. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas que você começar a fazer, vai mudar as mesas, os acessos, as ideias, e a sua vida vai ser transformada na marra. Você nem sabe por quê, mas vai acontecer. Na hora do almoço ele falou assim, eu vou voltar lá em casa na roça só para pegar minhas coisas. Aí eu perguntei, para quem viu o futuro, o que você vai voltar no passado para buscar? Faz o seguinte, não volta. Você vai ter um storytelling que pouca gente tem na vida. Eu vi o futuro de tal forma que nada tive saudade no passado. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu vou fazer desse jeito. Eu falei, você vai prosperar tão rápido. Você vai mandar uma passagem para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai. Seu pai vai vir te visitar e você vai mandar ele jogar fora as suas coisas, ou doar. Porque aquilo que você viveu não é nem a sombra do que há de vir. E a cabeça dele não para de crescer, assim, ó, a mentalidade dele. Ele é inteligente, ele está pegando a oportunidade. E ele não parou, ele não esperou alguém bater palma. Ele falou, é verdade o que ele faz? Ele perguntava para o meu sogro. É verdade. Sabe uma pessoa que ficou irreconhecível porque algo entrou na cabeça dela, ela falou, eu sou capaz. E aí você imagina como eu trato uma pessoa dessa quando eu vejo a pessoa dando tudo que ela tem naquilo que ela acredita. Isso é assustador. Eu tive uma crise nesse último MEDP agora, inclusive vai ter mais um esse final do ano, eu decidi no final do ano, 28 e 29 de dezembro é a última turma. Não, eu mudei a data, é 28 e 29. Senão eu vou ficar em aeroporto tendo treta para voltar para os Estados Unidos, que minha família vai ficar lá. É 28 e 29, a equipe, muda a data aí para mim. E se alguém não gostou, devolve o dinheiro e a passagem, eu não vou mudar a data, é 28 e 29, tá bom? Faz favor. O que acontece? Eu tive uma crise nesse MEDP porque as pessoas elas pagam um valor considerável para estar aqui. Pagam 15 mil reais para ficar 2 dias me olhando e eu rolando com gente no chão. Você do lado de fora fica louco. O que está acontecendo? Não é de sua conta, você não está na reunião. Por isso que eu não falo nada e nem comento sobre isso. Só que o seguinte, essa turma me fez lembrar quando eu era instrutor em 2006. E eu fiz algo por eles para salvar eles e eu salvei. E aí eu olho para pessoas que estão numa condição muito melhor e eu penso olhando para cada um falando, mano, vocês vão desistir com 2 dias. Vocês vão desistir com 10 dias. Vocês vão desistir com 20 dias. Isso me deixa transtornado, porque eu não estou aqui para fazer, eu quero que venha gente para mudar a minha vida não precisa da sua ajuda. Eu perco o tesão da vida de ensinar para a gente que não vai voltar no outro dia ou não vai aplicar o que eu estou falando, acabou para mim.
Isso para mim é a pior coisa que existe. Então eu vou contar para você a história, para você ficar por dentro, para ver se você faz parte de qual história. Dos que vão largar pelo meio do caminho, ou daqueles que, mesmo sendo o mais bocoió, o mais bobo entre nós, você vai cruzar a linha de chegada. Lá no Ironman, até o que não treinou, cruzou a linha de chegada. Não é possível que você não entenda um recado desse. Fica até o fim comigo para você ver. Agora imagina, até depois do fim, se você entender essa compreensão na alma. Se você entender isso no seu espírito, aí você vai falar, até depois do fim. Até depois do fim, uma compreensão plena, clarificada do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Eu vou te falar em poucos segundos que história que é essa. Eu acabo de ser promovido para instrutor de treinamento da Brasil Telecom em 2006. Me dão 2 turmas de treinamento para suporte técnico de internet. Eu entro na sala, começo a treinar. Em poucos dias, as pessoas da direção do RH da Brasil Telecom falam, decidimos demitir suas 2 turmas, porque não vai precisar desse tanto de funcionário. Eram muitas turmas ao mesmo tempo. E eles escolheram porque eu era o instrutor mais novo. Eu olhei e falei, vocês vão decidir o futuro dessas pessoas por minha culpa. Vocês vão demitir 60 pessoas porque eu sou o novato. O que elas têm a ver com isso? Eles é mais simples, as pessoas têm 3, 4, 5 anos que são instrutores. A aula delas é melhor que a sua. Eu falei, elas não vão pagar por isso não, eu proponho um desafio. Aí o diretor do RH olhou, que desafio? Me dá um tempo, alguns dias, para todas as turmas estudarem, apliquem uma prova. Quem não passar, você demite. Aí o cara ficou assim, para que dar trabalho? É mais simples demitir os seus. Eu só preciso de alguns dias. Vamos liberar aí para todo mundo a mesma quantidade de dias, o mesmo desafio. Quem não passar na prova, está demitido. Aí ele, eu topo, e eu vou te falar que a decisão estava assertiva. Tinha que demitir a sua porque você é novato. O que eu fiz? O que eu vou fazer com vocês? 14 dias aqui. A promessa é, o mais bocó vai passar de prova. O bocó entre nós. Sabe o que aconteceu? Voltei para a sala. Falei para eles, sabe o Natal? Sei, vocês estão felizes com o Natal? Pois é, não vai ter peru esse ano. Não vai ter ceia de Natal na sua casa. Acabei de vir da reunião lá do RH, eles falaram que vão demitir as minhas 2 turmas. Aí esse povo começou a ficar louco, eu joguei a pressão no colo deles. Mas eu tenho uma proposta, eu fiz um desafio. O desafio é o seguinte, nesse tempo que a gente tem, presta atenção, nesse tempo que a gente tem, eu vou chegar mais cedo na empresa e quem tem dificuldade eu vou ensinar antes da aula. Eu vou já fazer um grupo para ensinar vocês. Quando acabar o tempo, o horário normal, eu vou continuar aqui, vou me entregar com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e ninguém vai ficar sem essa ceia de Natal em casa. Eu falei a palavra que eu estou falando agora, nem o maior bocoió entre vocês vai ficar sem esse emprego. Esses eram os grandes desafios que eu passava em 2006. Meu desafio hoje foi assinar um contrato de dezenas de milhões de reais, com 170 páginas, com auditoria gigante, e eu tendo que ficar fazendo 1000 perguntas. Meus desafios mudaram, né? Aí eu estou lá, eu falo, mano, se eu errar nesse contrato aqui, depois vai custar meu couro. E aí eu estou olhando para aquele contrato com as pessoas que eu confio, né, meu doutor? Estou esperando o vídeo. E aí o que acontece? Lá era só não deixar ninguém ser demitido. Sabe o que aconteceu? Nós treinamos todos os dias. E eu percebi o grupo dos bocó. Tinha uma menina que nem tinha que estar lá dentro. Ela não entendia uma palavra do que eu falava. Eu amei tanto o coração dela que eu falei assim, ó, eu vou pegar na sua mão, se precisar eu vou desmontar. Eu tinha que explicar roteador de internet, switch. Se precisar eu vou desmontar ele inteiro, eu vou entrar dentro da sua cabeça, mas você não vai ser demitido. Sabe o que aconteceu? A galera chegava tudo, 2 turmas de 30, são 60 pessoas. Chegou o grande dia, todas as turmas, tá? Até hoje essa é uma das maiores virtudes que eu carrego. Compaixão, insistência, antifragilidade, pegar o caos e transtornar ele. Sabe o que aconteceu? Na hora que saiu o resultado da prova, todas as turmas tinham uma penca de gente para ser demitida. As minhas 2 turmas e os bocoió. 0 demissões. Todo mundo passou. Todo mundo passou. Isso me deixa tão transtornado, porque
Gente, quando está pronto para falar assim, chega, eu não vou ser tirado disso. Se Deus falou que você vai ser próspero, não tem como você não passar na prova. Marcelo, mas eu sou o bocoió. Pega na minha mão o bocoió. Chega mais cedo, sai mais tarde. Os bocoió aí, para quem está entendendo, chega antes da live, sai depois que a live acabou e fica lá assim, ó. O que eu vou fazer? Se no Ironman, que é o negócio mais difícil do mundo para fazer, o maior de todos que não treinou, cruzou a linha de chegada, quem que você acha que é para não fazer o que eu estou falando? Vai sair no cinema o documentário, está ficando pronto. Inclusive, quem quiser assistir, eu vou fazer um podcast dentro do cinema, vai ser aqui em São Paulo. E você vai chorar, assim, não tem como não chorar assistindo o documentário. Documentário forte, de você ver realidade nas coisas e falar, mano, eu vou me desafiar a destruir essas cadeias emocionais que estão me travando, a destruir esses medos. Eu vou arrumar uma confusão de cada vez. Escreve todo mundo isso aí no caderno. Eu vou arrumar uma confusão de cada vez. Eu não vou ser controlado pelos outros. Eu não serei a pessoa que vão dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu arrumo as minhas próprias confusões. Quer prosperar muito, irmão? Quer prosperar rápido? Não deixe ninguém te cobrar nada. Se alguém estiver cobrando algo de você, você está bancando o jumento nesse tempo. Ninguém te cobra, ninguém fala o que você tem que fazer, e você cria suas tretas, e você arruma os seus problemas, e ninguém tem que falar o que você tem que fazer. E todo o tempo, o que você tem que ficar fazendo é arrumando uma treta depois da outra. Estava lá em paz, na empresa do meu sogro. Meu sogro foi 3 anos e meio sem nem cobrar nem um dia, nem uma meta, nada. Era só aceitar e ser um gigolô. Aí eu falava, acabou o desafio. Chefe, eu estou com ideia. Ele, o quê, meu filho? Fica quieto, deixa a empresa tá boa, não é ganhar milhões, está tudo bem. Não, eu quero ir viajar para outros países para levar a roupa nossa para outros países. Aí lá vai eu pegar uma mala de roupa e ir para a Colômbia, fazendo relacionamento com um colombiano, com um monte de cliente. E aí eu volto, ele, e aí, como é que tá? Eu não dou conta de viver, isso é um desafio. Então agora eu vou para a Bolívia. Eu estava contando isso para ele hoje, ele estava morrendo de rir. Eu chegando com a mala, com a barba grande, mostrando as roupas, e lá na Bolívia as pessoas olhando para mim, não queriam ver a roupa, e eu não entendia por quê. Aí eu fazia pergunta, mas eu sou um cara tão legal, tão simpático, por que as pessoas nem querem ver nossa roupa? Aí o cara perguntou para uma, falou assim, é por causa da barba, parece comunista, a gente não gosta de comunista aqui. Eu falei, eu comunista? Aí fiz minha barba, todo mundo queria ver o produto, que eu sei conversar, eu sou simpático. Só que não saber o ambiente que eu estava, sabe, eu descobri tantas coisas na vida. Uma das coisas que mais protege minha alma e meu coração é não gostar de elogio. Sabe onde que eu aprendi? Na Bolívia. Tem um driver mental do povo boliviano, elogio é para cheirar, nunca comer. Elogio é para cheirar, nunca comer. Eu aprendi isso na Bolívia, e eu não caio em conversa de ninguém. E aí eu fui lá e falei, vamos construir então um driver em cima disso? Porque esse driver original é boliviano. Foi numa viagem de exportação que eu aprendi isso. Aí eu comecei a ficar mais sensível com a língua felina das pessoas. Eu percebi o seguinte, se eu depender de elogio, eu caio na primeira crítica. Então eu vou colocar na minha cabeça que elogio e crítica vale a mesma coisa. Aí alguém fala, mas elogio é bom para saber se a gente está fazendo certo. Você tem quantos anos, ô pigmeu? Você precisa do elogio de alguém para saber o que está certo? Quem fala o que está certo e está errado é seu coração. Você precisa higienizar ele e seguir os impulsos que o Criador colocou dentro dele. Já te falei, ninguém fala o que você tem que fazer, ninguém tem que te cobrar e ninguém tem que arrumar treta para você. Sabe por que você odeia o problema? Que é uma característica poderosa dos bilionários. Todos amam o problema. Quando fala, temos um problema, aí você chega na frente, eles falam tudo assim, tínhamos, que agora você decidiu compartilhar comigo. Se você quiser aprender essa, não precisa nem ter 1 bilhão para começar a usar. Quando alguém envolver você dizendo, temos um problema, você fala, tínhamos. Isso é um driver mental. É porque agora você trouxe para mim, já está resolvido. Nós só vamos descobrir qual que é o caminho mais rápido. Nunca uma pessoa chega em mim, tem um problema, vira as costas e vai embora. Não tem o que falar. Fui comprar um helicóptero, alguém falou, tem que trocar a pá. Eu falei, vai levar não sei quanto tempo. Eu falei, não vai, cara. Manda pegar um outro helicóptero desse mesmo modelo em qualquer lugar do mundo e manda trazer a pá de outro helicóptero.
E aluga. Mas é caro, o que eu posso fazer? Aluga a pai, põe a pai. Lá vamos nós, não perdemos nadinha da nossa vida. Só que as pessoas que veem problema em tudo é muito ruim. Preciso de uma peça para esse avião, não vai demorar o resto da vida. Eu falo, descobre onde tem pronta entrega, nos Estados Unidos, compra a passagem agora, manda alguém buscar essa peça desse avião para mim. O cara vai lá no rolê, põe a peça dentro da mochila, declara, vamos embora, chega, está aqui a peça do avião. E aí as pessoas acham que isso chama-se problema. Não é problema, é você que não entende que está tudo resolvido debaixo do céu. Quem tem problema é o diabo, que não tem o perdão de Deus. Agora você, o que você está arrumando? Por que você não prospera? Odeia problema. Por que odeia problema? Porque no dia que era para resolver, não resolveu. Vai acumulando, você vai ficar menor do que o problema. Fala com sua boca assim, eu sou maior que qualquer problema. Muito bom, tem quase 40 mil pessoas assistindo. Vamos bater os 40 mil aí? O que eu quero falar para vocês? Se vocês querem ficar rico rápido, gaste rápido o tempo útil que vocês têm. Pablo, dá para ficar rico trabalhando para os outros? Não dá para ficar rico trabalhando para os outros. Pablo, mas eu preciso pagar minhas contas. Então eu tenho uma pergunta difícil que vai ser um problema para você. Você prefere ficar 10 anos pagando suas contas ou ficar 3 meses com elas todas atrasadas e resolver ir pelo caminho certo? Pablo, eu tenho medo, a minha vida vai acabar. Não vai, pergunta para o endividado. Não vai acabar. Só que você tem medo. E tem gente que já fica assim, não, eu já não quero. Vai devagar então. Vai de grão em grão. Essa expressão é tão chula. De grão em grão a galinha enche o papo. Deixa eu te explicar. Grão no papo da galinha não vira planta, não vira árvore, não frutifica. Você tem que colocar o grão na terra. Isso é papo de poupanceiro, de consumidor, de quem vai levar 900 anos para construir uma vida que dá para construir em 10. De grão em grão. Grão no papo da galinha não vai frutificar. Nota aí o drive metal lá do Goiás. Grão no papo da galinha não multiplica. Só soma. Se soma e tem volumetria pequena, logo não tem nada a ver com riqueza. Logo tem a ver com sofrência. Que é o método seu, que não funciona. Fala com a boquinha assim, eu amo problema. Ama problema mesmo, sim ou não? Sim. Então se chegou até você, já não existe mais o problema, porque você ama ele. Vou te falar quem é o problema. O problema só acompanha a gente que odeia. Se a pessoa odeia o problema fala, eu quero é você para me relacionar. Se ele vê que você é um resolvedor de problema, o problema fala, eu vou atormentar outro otário, porque esse aqui não é mais otário. Essa pessoa aqui, ela acaba com a minha vida. Se o problema é uma vida, ele não quer chegar perto de você, porque você tem solução para tudo. Uma das coisas que eu mais gosto de ler na internet, alguém falar, se Marçal se acha, ele tem as respostas do mundo. Não é, você que não sabe fazer pergunta. E se sabe, repete as mesmas perguntas dos últimos 15 anos. Algumas vezes eu fico sem resposta. Bem poucas vezes. Mas todo mundo pergunta a mesma coisa. A pessoa acaba de me assistir pela primeira vez, aí a pessoa fala assim, olha, como investir? Mas até hoje você não entendeu que a primeira coisa que você tem que investir é em você. Todo dia a pergunta é igual. Aonde investir 10 mil? Aonde investir 100 mil? No lugar que dá retorno e ninguém pode roubar. Em você mesmo. Mude suas roupas, mude suas palavras. Mas como é que muda a palavra com o dinheiro? Acessando ambientes que conversam coisas que você nunca conversou. Mude seus desafios. Se você falar que vai fazer um Ironman, você vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mude, não deixe ninguém te cobrar e ninguém falar o que você vai fazer. Vai você arrumar suas próprias tretas. Então nesses 14 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir em nossa vida. Para fazer simplesmente uma coisa. Aquilo que Deus falou a nosso respeito. Marçal, seja verdadeiro, qual que é a sua intenção? Ao final disso, se você nunca mais voltar e nem me falar obrigado, eu estou feliz e completada a missão. Agora, se você não prosperar e não fizer o que eu fiz, você vai continuar me devendo. Pablo, como que faz para ir mais rápido? Vamos anotar uma sequência de coisas que faz você ir mais rápido. Anota aí. Primeira coisa que faz você ir mais rápido, ó. Consciência.
Consciência. Consciência tem um S aqui antes, não, né? Tem? Sim? Aí sim, hein? Consciência. Meu cérebro falou, está errado essa palavra aí. Por isso que eu perguntei, obrigado. Sempre que você tiver dúvida, não banque o ignorante, faça perguntas. Consciência. Você tem consciência? Quem aqui, só de ouvir esses poucos minutos, aumentou sua consciência? Levanta a mão. Vai mais rápido agora. Vai mais rápido. Segunda coisa, conhecimento. Consciência é gratuita, conhecimento também é gratuito, tá bom? 3. Vai ouvindo. Tem um pacote gratuito, tem um pacote pago. Aí tem gente que fala, então eu não quero prosperar mais. Deixa eu destravar o seu no negócio. Se você é uma pessoa que se importa com as coisas que são pagas, deixa eu te explicar uma coisa. Não viaje, porque toda viagem tem que pagar o avião e o hotel e a comida do lugar. Não prospere. Porque se você prosperou, você tem que entender que a prosperidade tem que ser devolvida para a sociedade. Então assim, não, eu só quero o gratuito. Então você vai fazer o seguinte, você vai prosperar no gratuito e vai reinar no gratuito. Só se alguém te der ou deixar você ir lá, você vai só ganhar quando alguém te der. Se você quiser assumir a liberdade, você tem que aprender que a liberdade ela tem que ser comprada. A nossa liberdade espiritual foi comprada através do sangue, que custou a vida de alguém que é inocente, ela foi comprada. Então tudo que vai te trazer liberdade, você vai ter que pagar por ela. Por que você está escrevendo que o conhecimento é gratuito? Porque não precisa estudar gastando nenhum real. Tem tudo na internet, lá no YouTube. Tem tudo, está tudo certo. A consciência, assistindo alguém, a consciência vem. Bum! A sabedoria já custa cara. Por isso, abre aqui para mim no telão Provérbios 4:7. Eu lembro disso direto. Toda vez que na minha cabeça vem assim, mas para que eu tenho que pagar por isso? Está escrito assim, ó. Vê se você acha a versão que está escrito assim. De tudo, não é isso não. Não, é um absurdo o que está escrito. Está falando assim, ó. Para você vender o que tem para trocar pela sabedoria. Aí, acha aí para mim. Olha lá, Provérbios 4:7. O princípio fundamental da sabedoria, que é o saber, procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis. Vou tentar de quebrar esse LED aqui, bem aqui, ó. Para adquirir entendimento. Caramba, mano, que código pesado do Salomão. Investe tudo que você é e põe tudo que possui. Ah, Marcelo, estou te entendendo. Vou pôr meu Uno Mille. Eu pus meu Gol. A coisa foi tão violenta, mas tão violenta, que eu prosperei tanto. Esse carro meu era lá em Goiás. Eu lembro que eu vendi ele por 10.500. O Marcos um dia ouviu eu responder um stories. O Marcos, o Nésio e o Júnior. Alguém me perguntou, qual o carro preferido você tem na sua casa? Aí eu falo, o preferido é aquele que eu não consigo achar e encontrar. Foi meu primeiro carro. O Marcos assistiu o stories, isso tocou o coração dele. Ele arrumou um aluno que mandou rastrear e achar esse carro. Esse carro estava no Pará. Ele pagou o dobro do preço no carro, trouxe o carro e enfiou o carro aqui dentro desse auditório. O carro estava aqui na minha frente. Eles me deram de presente aqui. E falou, não suspire nada, não imagine nada, que você vai deixar todo mundo que está em volta de você, que prosperou, louco. Nós achamos o carro, porque se você tem Ferrari e tem vontade de ter aquilo que você não conseguiu achar, nós encontramos você. Eles passaram o carro aqui dentro e me entregou aqui, ó, 2 metros de distância de onde eu estou. Esse carro é meu, continua comigo, tá lá no resort. Quando eles me deram esse carro, eu tive uma grande lição. É muito ruim quando você está rodeado de pessoas que prosperam pelo transbordo que você tem. E aí na hora que eles percebem que você tendo todo o dinheiro e toda a capacidade para ter um negócio não consegue, eles se viram na obrigação de realizar esse suspiro. Porque foi um suspiro isso para mim. Esse carro, eu tenho tanta alegria, eu gosto de andar nele com os meus filhos. Eu tenho um Fusca também, eu tenho alguns carros. Mas por que eu estou te falando esse absurdo? Porque um suspiro
Esses caras em volta de mim falam, ele não vai suspirar perto da gente por algo tão barato assim não. Esse homem que ensinou todo mundo a ser rico, não faz sentido. E de verdade, naquele dia eu falei, eu não estou nem aí para esses carros de Ferrari, de McLaren. Eu quero aquele carro que eu tive que pagar a prestação de 200 conto. Aquele carro que mudou minha vida. Saí da bicicleta e virei o terror. Pablo, e aí? Aquele carro, ele foi uma semente. Eu peguei um carro um dia e comprei uma loja com ele. Essa loja cresceu, a semente que era o carro virou uma árvore, aquilo frutificou 3 vezes, e eu nunca fiquei abismado com o que eu tinha. Eu sempre fui aplicando coisas para ir crescendo, para aprender, investir, para adquirir mais conhecimento, para ter mais clareza. Eu lembro no dia que eu entrei no meu primeiro loteamento, e os meus amigos falaram, mas você vai entrar com tão pouco dinheiro? Eu falei, o pouco que eu tenho para adquirir o conhecimento. Aí um cara falou, não vai te fazer falta? Não vai, porque se eu tiver conhecimento, eu vou avançar. Aí um dia eu estou vendendo um loteamento, 189 milhões. Eu falei, se eu tivesse parado naquele dia, deixa eu te dar o relato. Meu último loteamento vendi por 189 milhões de reais. Meu primeiro loteamento até hoje não saiu. Entrei com o dinheiro que não tinha no primeiro. Eu ainda tenho 0,5% do empreendimento. Do número 1, que não vendeu um único lote até hoje. Só que esse número 1 me destravou. Eu era o menor deles. Hoje, se juntar os caras tudo rico do loteamento inteiro, não dá a riqueza de um mês para nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Até hoje o loteamento número 1 não foi destravado para venda. Só que destravou meu conhecimento, a minha sabedoria. Eu estudei, eu ainda tenho 0,5%. O 0,5% do empreendimento foi o suficiente para eu entender as 32 etapas de um loteamento. Eu comecei a internalizar essas coisas todas dentro de mim. Fui para o meu segundo, fui para o meu terceiro, fui para o meu quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o 8. Acho que eu tenho 9 agora. 8 ou 9. Marçal, mas como? Se eu te contar o que eu fiz para comprar o 0,5, você chora. Eu cheguei numa reunião que ele estava e falei, eu vou comprar. O 0,5 para comprar o terreno custou 50 mil reais. Quando eu fui comprar esse 0,5, eu não tinha os 50 mil. Aí a Carol, o que você vai fazer? Aí eu falei para ela, o que sempre fazemos, empurrar o carro na frente dos bois. Eu assumi o compromisso e o dinheiro vai ter que aparecer. Comecei aí. E eu falei, eu estou fodido. Eu vou ter que pagar esse negócio. Eu já pago balão de apartamento que aquela senhora que estava aqui desejou um dia. A Carol um dia viu um apartamento de 2 milhões de reais e inventou de orar e pegar na minha mão. Quando ela ora falando, Senhor, nos dá esse apartamento. Eu em silêncio falando no meu espírito, está amarrado. Nós não temos capacidade geradora de riqueza. Não falei com essas palavras, eu falei, nós somos pobres, nos ajude. Mas eu terminei a oração com toda a sinceridade do meu coração, falando assim, se o senhor gosta da Carol, realiza por ela, porque por mim não precisa. Diante de Deus que eu orei de jeito. Naquele dia eu deixei de ser um covarde, mas eu falei para Deus, se ela está pedindo e vocês têm uma relação, vocês dois aí, faz por ela, porque nem vontade eu tenho, porque eu sei que vai sobrar para mim. Resumindo, nós compramos esse apartamento, ele é quitado, nunca moramos nele, vale 2 milhões de reais, ninguém nunca morou nesse apartamento. Esse apartamento era o romper da Carol, a gente estava pagando nele, e quando a gente foi comprar, a Carol falou para mim, e como que a gente vai pagar? Não sei, Carol. Eu só te prometo uma coisa, nunca serei percebido deitado além do limite que uma máquina precisa para trabalhar. Eu nunca serei notado com desânimo, eu nunca serei visto voltando atrás, eu nunca serei, faça os compromissos e senta o bambu no meu lombo. Sabe o que aconteceu? Nunca trazia uma prestação. Quando vinha aqueles balões de 90 mil reais, eu não sabia o que fazer. Eu falava, Jesus, me ajuda. Jesus, está me ouvindo? Você quer que eu fale com o Padre Inciso? O que é? Tem alguém mais próximo? Me ajuda. Sabe o que acontecia? O desespero era tanto que eu tinha que me virar e tomar decisões e fazer coisas para conseguir pagar aquilo.
Eu já nessa situação, eu falo, eu quero 0,5 desse loteamento. Sabe o que aconteceu? Não tinha o dinheiro. E eu falei, o Senhor me trouxe até aqui, está em Salmos, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu falei, se até aqui o Senhor nos abençoou, qual que é o problema de abençoar até mais um dia? Deixa eu te falar, se Deus pudesse antecipar todos os pães para você, da sua vida, vamos supor que você vai viver por 40 anos, se Deus falasse assim para você, eu vou te dar todos os pães que você vai comer em todos os cafés da manhã, daqui para 40 anos, você queria ter tudo de uma vez? Deixa eu te falar, você ia ter que gastar milhões para armazenar e manter ele no clima e fazer com que eles... Você não ia ter esses pães todos de uma vez. Fala uma expressão que vai trazer desfrute na sua alma. Fala assim, ó, eu preciso do pão de cada dia. Calma. Faça o problema para o futuro e não morra com as prestações que nem venceram. Vai vencer uma de cada vez. Eu estou te contando uma sabedoria. Não sei te explicar como eu paguei esse apartamento junto com a Carol. Porque o meu vencimento e o dela era menor do que a prestação. Eu fui obrigado a continuar no meu emprego, ela no dela, e eu tive que me desenrolar e produzir coisas fora do emprego para quitar esta merda. Não sofra por parcelas que não venceram, mas não seja encontrado como alguém que foi vencido. Acessa o pãozinho de cada dia e vai. Resumindo, eu te contei isso para você entrar no clima. Sabe o que aconteceu? Quando aconteceu isso, eu falei, eu vou pagar os 50 mil. E eu ficava andando e pensando, o que eu vou fazer para arrumar esses 50 mil reais? De forma milagrosa, tá? Acontece algo. Eu estou lembrando aqui, eu ia expor o caso, Túlio, que aconteceu ontem, mas vai ficar ruim. Não pode falar pela pessoa. Mas a pessoa não ia, ela foi, e ela voltou melhor do que ela foi. Acho que essa parábola aqui que eu consegui pegar e entender o que eu fui fazer ontem, vai entender. As coisas se desenrolam no caminho. Eu estou vendo o Adonis ali, e o Adonis não queria correr numa maratona, porque o tênis dele ficou trancado no carro. Ele saiu mais rápido que eu num simulado de triatlo, ele saiu e ficou assim, faltando oxigênio na cabeça, porque nadou muito rápido. Ele ficou olhando para um lado e para o outro e falando, meu tênis está trancado no carro. E eu passei correndo do lado dele assim, ó, na praia. O que tem a ver? Corre. Aí ele, não, mas o meu tênis. Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Vem, irmão, vem comigo. Aí ele começou a correr, eu fiz assim, ó. Fica com o meu tênis para você. Aí ele, não. Pega aqui seu tênis. Eu falei, tênis vai fazer diferença nenhuma para mim, amiga. Eu sou o maior recurso que existe. O tênis é só para ajudar. Não te falta o tênis? Se te falta o tênis, corra. Quando eu tirei o tênis, ele assustou. Aí a gente continuou correndo. Ele descalço. Aí meu segurança deu o balão com o carro, veio, encostou do lado dele, arrancou o tênis e falou, toma o tênis. Foi assim que aconteceu comigo até hoje. É só não parar, ô seus filhos do demônio. E ele lá esperando a chave do negócio. Ele estava esperando a chave do carro para pegar o tênis. E a chave estava comigo. A chave é não pare. É o tênis que te parou? Toma! Em homenagem ao Adonis, eu vou dar uma palestra sem o tênis. Porque se der sem tênis, você tem pé? Vai. Mas eu estou sem pé. Arruma uma muleta. Marçal, é as duas. Arruma uma cadeira de roda. Marçal, não tem ninguém para empurrar. Usa os seus braços. Marçal, também tem os seus braços. Desce da cadeira e vai rolando. Eu não sei o que você arruma. Então, em homenagem a você, que vive sempre arrumando uma desculpa, porque está faltando alguma coisa, eu vou dar uma palestra sem um tênis para você entender. Isso vai te inspirar a ser alguém rico de verdade. Porque alguém que é rico bate no peito e fala, eu sou o maior recurso que existe, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Sabe o que aconteceu? Eu assumi um compromisso e não tinha como. Não tinha um dinheiro. Fala assim, o dinheiro não para ninguém. Só quem é menor que ele. Se fosse no MedP eu ia fazer um sinal, mas está ao vivo aí com mais de 45 mil pessoas.
Alguém está falando, mente vazia, oficina de coach. Só que sua mente não está vazia, está cheia de marxismo, cheia de improdutividade, cheia de cuidar da vida dos outros. Primeiro, eu não sou coach, e segundo, a sua mente não está vazia. Se ela tivesse vazia, você ia ouvir bem rápido e ia prosperar. Agora, como ela está cheia de coisas, você veio gritar aqui porque você ainda é inseguro e precisa de atenção. Não vai prosperar também. Vou te dar um remédio para você dormir. Já sai da live e vá cuidar da sua vida. Repete o dia de amanhã de forma diferente. Vamos ver. Tá bom? Escreve todo mundo assim: eu sou o maior recurso que existe. Fala com a boca aí. Eu sou o maior recurso que existe. Aí o fraco ouve e fica revoltado. O que ele pensa? Isso é arrogância. Tá sem tênis? Corre, moço. No percurso tudo vai mudar. Quem aqui deseja que a sorte te acompanhe? Levanta a mão. Levanta. Sorte não pega ninguém dormindo. Sorte não dá ré que o câmbio é quebrado. A sorte só pega no caminho. Quem aqui gostaria do favor de Deus? Favor de Deus não vai te tirar da cama, mas vai empurrar quando você estiver voando. Favor de Deus não decola avião sem piloto, mas se você estiver voando, ele vai te empurrar, você vai chegar mais rápido. Isso não é motivacional, isso é real. É ativacional. É completamente diferente. Eu não sei o que eu tinha na cabeça. Eu já não estava conseguindo pagar. Só que o que você não conseguia pagar, Pablo? 2 prestações de uma vez. O do pão do cada dia estava entrando tudinho. Nunca trazei uma. E toda vez que me via um conflito, eu falava, não é possível, eu vou quebrar, vou matar todo mundo aqui em casa. Não sei o que está acontecendo. Todo mundo vai morrer por causa de uma prestação do apartamento. Eu falava, não. Eu vou me lascar, eu vou dar mais pressão. Beleza, aí eu já estava indo bem, confiante. Eu vou entrar nesse negócio. E ao entrar nesse negócio, toda a despesa do loteamento é dividida. Você tem que ficar bancando isso uma vida inteira. Eu falei, quer saber? Toma aí o compromisso, vou fazer. Quando eu fiz isso, eu comecei a farejar. Anota aí assim, ó. Compromissos novos vai aumentar o seu sensor de oportunidade. Como eu tinha que aparecer com esses 50 mil, Pablo, você está falando de que ano? 2013. Como eu tinha que aparecer com esses 50 mil, além dos balões e das prestações desse apartamento, para agradar a oração da minha esposa, eu falei, eu tenho que achar oportunidade em algum lugar, depois que eu liguei o sensor, esse sensor de percepção. Vou te explicar que ele funciona na sua vida. Quando você é uma pessoa que quer comprar um carro, esse carro começa a aparecer na rua ou não? Sim. Você falou que quer comprar, sua percepção detecta. Quando você quer prosperar, o sensor também começa a detectar oportunidades. Quando você tem medo de prosperar e põe um fim na barriga da sua mulher, esse menino sai, você começa a ter uma percepção de prosperidade maior, porque você pensa, se eu não trabalhar, esse menino vai morrer. Quando você deixa de ser um CLT e abre uma empresa, sua percepção de oportunidade abre, porque você vai se lascar se esse negócio não funcionar. Você tem que pagar o salário desse povo. Não é mais uma prestação, é 50 salários. Não é mais uma prestação. Não é 50 mil, é ter que pagar uma folha de pagamento de 3 milhões de reais. Eu fico pensando todos os dias. Eu acabei de aprovar milhões ali de pagamento. Eles todos passam nas minhas mãos. Às vezes tem semanas aí que gasta de 15 a 20 milhões numa semana. Aí eu fico olhando e falo, o que eu estou arrumando, mano? Se eu parar de fazer isso aqui, como é que arruma isso aqui? Aí eu falo, a riqueza não tem fim, eu preciso continuar multiplicando talento, eu preciso continuar avançando, porque se eu desistir do que eu construí, isso aqui começa a moer tudo igual uma máquina, quebrando a si mesma. Mas só tem um jeito disso acontecer. Eu ainda nunca quebrei uma empresa, eu espero nunca quebrar. A empresa só quebra se a sua cabeça quebrar, se a sua vontade acabar, se o seu ânimo acabar. Se o seu tesão pela vida acabar, aí acabou tudo. Pablo, como que apareceu os 50 mil? A percepção abriu, eu vi uma oportunidade numa revista, nunca fiz a revista, nunca tinha produzido uma revista de moda. Me chamam para produzir essa revista e pergunta, quanto que você quer? Lança um desafio assim, ó, nós vamos pagar 25. Eu falei, 25 eu não quero nem ouvir. E eu pensei, 25 é a metade, cara, que você está fazendo. Eu falei, não, eu quero 50. Aí o cara me xingou, virou as costas e foi embora. E meu coração falava assim, ó, fica firme, porque seu network é brabo com os caras que é assinante, ele vai voltar. E eu, do desespero, pensando até nas prestações do apartamento, nossa, eu vou ficar com 25 mil no caixa, mano. Eu vou ficar de boa, vai resolver meus trem.
Não faça isso. Passou um dia, o cara volta. O que você vai fazer demais ganhando 50 mil nessa revista? Resumindo, nesse ano que eles me deram esse desafio, a revista não ia ser feita. Estava todo mundo falando que não queria assinar a revista. Na época a revista valia alguma coisa, hoje não vale mais nada. E aí a revista, nunca vou esquecer até da Casa Decimal, a revista cresceu em faturamento em relação ao ano passado na minha gestão. 61,45%. Eles me pagaram rindo e lucraram aquilo que nunca viram na vida. Peguei os 50 mil limpinho e entreguei para o cara que eu fiz o compromisso dentro da data. Eu não sei te explicar que merda que é essa. Eu não sou fazedor de revista. Mas a oportunidade veio porque eu tinha uma coisa, eu estava preparado para a oportunidade. O que eu quero te explicar? Ficar rico rápido. Marcelo, a minha história vai ser igual à sua? Talvez não vai ser tão bonita assim. Lá era agonizante. Quando você passa é que ela fica bonita. Se eu fosse contar ela para você ao vivo, você ia levar alguns anos ouvindo essa história. Você não ia aguentar ouvir essa história. Às vezes me dava vontade de meter o pé nisso tudo. Todas as vezes que a minha esposa deseja algo no coração dela, eu ligo uma turbina e vou em direção a isso. Ontem, no aniversário dela, eu estava amaldiçoando a Carol. Eu falei, eu estou te devolvendo tudo que você pôs na minha vida. Porque tudo que você põe na minha vida é para servir o desejo do seu coração. E eu quero devolver isso para você. Eu quero que você atenda o desejo do coração de Deus a respeito de você. Que você cresça e para de ficar pondo pressão em mim. Coloque em você. E aí eu pus pressão em todos os amigos que estavam lá em casa. Está proibido sair daqui de dentro de casa sem perguntar qual que é o próximo desafio da Carol. A Carol ficou pistola. Chegou em mim no canto nas fotos. O que você está fazendo no meu aniversário? Aquilo que Deus sempre sonhou a seu respeito. Eu fui colocado para atormentar a sua alma. Me perdoa. Ela sorri. Você sabe, né? Vocês que são mulheres, vocês sabem que vocês não dão conta de disfarçar. Nunca vi uma que dá conta. Tem gente que dá conta de ser falso, disfarçar não dá conta não. Uma mulher verdadeira não dá conta de disfarçar. A falsa, nem precisa comentar dela. Sabe o que acontece? Vocês querem ficar ricos, rápidos, mas querem que a cena pague vocês, a mega cena. Vocês querem ficar rico rápido, mas numa história de fábula. Um bilionário que não tem filho vai deixar uma herança para você. Vocês querem ficar rápido, rico, achando uma mina de ouro, mas vocês nem são garimpeiros. Vocês querem ficar ricos, rápidos, batendo num carro de alguém, arrancando uma perna, ganhando uma indenização. Ou arrancando o dedo mindinho e virando político, talvez. Eu não sei o que você está arrumando, eu sei que é o seguinte. O conhecimento liberta. Fala assim comigo. O conhecimento liberta. Mas conhecer e não praticar, você vai ficar 10 vezes mais escravos. Depois do conhecimento, Marçal, sabedoria. Nós demos esse rolê todinho para voltar no versículo aqui. E eu não vou explodir sua cabeça num dia só, que senão depois você nem volta, porque você não vai ter nem uma caixa encefálica para aguentar o dia de amanhã. Sabedoria. Anota o código e repete ele até dar certo. O código é 4.7. Driver mental mais poderoso para se ter início na sabedoria. O fundamento da sabedoria é ter temor ao Senhor. Está lá em Provérbios também. Mas o que está escrito ali, volta lá para mim, coloca aí. Volta lá e coloca Provérbios 4.7. Todo mundo que está assistindo aqui, vocês estão num movimento. Nós temos um movimento, e eu vou deixar com clareza para os senhores e senhoras. Nosso movimento é maior que Pablo Marçal. Nosso movimento, se o líder morrer, ele vai ficar mais forte ainda e vai continuar a agir e acontecer, mesmo depois da morte do último que está vivo agora. Nosso movimento é do reino. Nosso movimento é para restaurar a família. Não fomos nós que inventamos a família. A nossa não é a última família da terra. Estão tentando fazer a nossa ser a última. Mas a grande verdade é o seguinte: eu me coloco como servo desse movimento e o mais incansável, o mais destemido, o mais esquisito de todos. E toma a pressão que for. Para enquanto você estiver aqui me assistindo, eu sou o maior servo de todos. Eu não sou maior que esse movimento. Eu sou o maior servo que está servindo mais gente. Eu sou seu garçom. Então você vai escrever assim, ó. Eu sou PMF. O que é isso, Marçal? Eu serei, ou melhor, já fala agora. Eu sou, fala assim com a boca. Eu sou o primeiro milionário da minha família.
Marçal, é para passar raiva em pobre? Não, é para ser o primeiro, a referência para que os seus filhos sejam, seus netos sejam, e que a gente tenha uma nação resgatada dessa miséria patrocinada por gente mais miserável ainda que está governando. Marçal, seu negócio é política? Não, meu negócio é tudo. A política é aquilo que mais atrapalha. Queria nunca mexer com isso. Mas eu também já aprendi, passando um ano convivendo com esse povo. Não é a política que vai mudar o país, mas é a política que pode acabar com o país. Mudar para melhor não vai mudar nunca, nem se eu estiver na presidência. Não vai. Não é a política que tem essa capacidade. A capacidade é na cabeça, na mentalidade de um povo. E é isso que eu vou me desgastar, para mudar a sua cabeça. Agora, se a sua cabeça tiver mudado e a gente tiver um governo que pensa desse jeito, quem que vai nos segurar? A conversa é outra. Então presta atenção. O princípio fundamental da sabedoria é: procura obter sabedoria. Ou seja, viva procurando uma treta. Viva procurando saber o que você não sabe. Qual que é o problema de vocês? Vocês estão satisfeitos com aquilo que vocês sabem. No começo do documentário do meu Iron Man, a Carol ficou assim: que é isso que você falou? O jeito que eu falo, eu estou na beira do mar no Caribe, e eu falo o seguinte: a glória de Deus está em cobrir as coisas, e a glória do homem está em descobri-las. E eu não consigo e não resisto viver uma vida sem descobrir aquilo que Deus encobriu. Eu quero descobrir todas as coisas que o Senhor criou. Eu quero, na única vida que eu tenho, que é o único fato real e que existe para mim, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero saber tudo o que ele encobriu, porque se ele encobriu, ele estava sorrindo enquanto fazia isso. O que ele fazia sorrindo era: eu quero ver quem vai ser o primeiro a descobrir esse dom. Eu quero saber quem é o primeiro que vai descobrir aquilo que está no meu coração. Tem coisas que nem os olhos ouviram, nem o coração viu, nunca penetrou em nenhum ser humano. Mas se você amar, você vai descobrir. E aí eu falei, começando o documentário: estou nem aí para carro nenhum. Estou nem aí para casa nenhuma, para viagem nenhuma. A casa mais poderosa que eu tenho é meu corpo. Eu nunca me senti tão forte igual eu estou aqui. Eu sugiro que para você ser rico, tenha uma casa forte, começando pelo seu corpo. A segunda casa que eu tenho é a minha alma, poderosíssima, com inteligência emocional, aguenta o tranco, antifrágil. Terceira casa que você tem é seu espírito, aonde o Espírito de Deus habita. As suas casas devem ser fortes. As nossas empresas são casas. A minha casa onde eu moro é uma morada, é um lar, também são fortes. No fortalecimento dessas casas é onde está a verdadeira riqueza, porque se não tiver essa casa forte, não tem como suportar tamanha riqueza. E aí está o grande lance: eu não consigo viver se não for para descobrir aquilo que Deus encobriu. Acha esse versículo aí para mim. Eu quero que cada um entenda o seguinte: cada família é mais forte que a nação. Se a geração inteira estiver remando o contrário, eu vou continuar nadando. Eu vou continuar falando a mesma coisa, contra a correnteza, contra a corrente do Equador. Cada família é mais forte que uma nação. Marçal, eu quero prosperar, sabe assim, eu viver, eu quero ser um jovem, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu só quero prosperar. Faz um favor, não me procura, eu não quero te abençoar. Eu não quero te transmitir riqueza, eu não quero te transmitir sabedoria. Se você quer só para você, saia da minha vida, saia do meu Instagram, pare de me seguir. Ah, Marcelo, tem alguma coisa errada? Eu estou sendo honesto, eu também estou. Saia. O que queima no meu coração é uma mensagem para instituir famílias e essas famílias serem mais fortes. Marcelo, isso é uma besteira da sua cabeça, então engole isso aí. 5 famílias no Brasil têm mais dinheiro que 100 milhões de pessoas nesse país. Agora você entende o que eu estou falando? Caramba! Por que tem essa coisa completamente desproporcional? Se for perguntar para você que quer se sustentar na pobreza e fica magoado com essa denúncia, você vai falar para si mesmo: a culpa está nesses 5 caras, nesses 5 homens, suas esposas e seus filhos, eles que mandam em todos os bancos. Não, a culpa está em você. Porque eles não impediram nenhum dos senhores e senhoras de prosperar. Mas também você não vai obrigar eles a ensinar cada um de vocês. Agora, o que eles têm, o Senhor já tem reservado antes da fundação do mundo para qualquer um aqui. Só tem que deixar de ser qualquer um. Acredite, nos enganaram culpando os mais ricos. E como eu já fiz parte dos dois lados e escolhi ficar do lado mais forte, eu posso falar uma coisa: dá para você sair daí desse fundo do poço e subir para cá. Pablo, eu quero que seja rápido.
Então ame a agonia, vai passar mais rápido. Fazer um Ironman para mim não foi tão assustador. Assustador foi o treino. Eu fui muito dedicado no treino. Meus filhos lá no documentário ficam falando, não, você vira um homem de ferro mesmo, parece que você é de ferro. Porque você só faz isso. Sabe o que acontece? Olha o que vinha na minha cabeça quando eu estava fazendo a prova do Iron. Eu fui desbloqueado na preguiça lá, pra vocês terem uma noção, é um problema que eu tenho. Eu não quero fazer esse tanto de coisa, e eu fico relutando. Eu estou aqui falando para vocês, mas não parece que eu não dormi essa semana, estou sem dormir. Aí, Marçal, mas você não estava no Campeonato do Sono? Não mereço nem estar na 3ª divisão, porque eu empilhei um monte de coisa para fazer, tudo para distorcer o tempo. Estou dedicada, hoje mesmo eu dormi menos de 3 horas. E eu fui subir nesse palco, eu falei, eu vou falar 20 minutos e vou sumir daqui. Só que eu começo a fazer aquilo que mais me faz prosperar, que é transbordo. Anota essa palavra aí, que é o número 4. Quando eu começo a fazer isso, não tem quem me segura. Voltar a ficar 10 anos. 10 anos fazendo isso. Sabe o que acontece? Eu quero que você viva isso. Eu não quero te dar uma primeira aula hoje, eu quero te falar, se não for pela sua família, se não for pelos seus, não volte aqui nunca mais. Marçal, mas eu sou solteiro. Se você amar aquilo que Deus ama, daqui a um tempo você vai fazer isso tão bem feito por você, seu cônjuge vai colher, seus filhos também. Não me confundam. Eu não sou esses otários de internet, esses vigaristas que ficam mostrando carro importado para ficar chamando o seu ego ou sua inveja. Eu quero te ver prosperar. Agora, se você não gosta de ver carro importado, quando você vê o Stories, pula, porque aí você vai ver o helicóptero. E aí na hora que você vê o helicóptero, deixa para lá. Né, você vai ver um jato. Se você pular, você vai ver um carro de corrida. Se você pular, você vai ver um carro de rally. Aí você pular, você vai ver alguém que tem um próprio resort. Aí você vai pular, você vai ver um fazendeiro. Não fica pulando meu stories, não. Chora junto comigo. E fala assim, eu não aceito menos que isso. Se esse bocó do Pablo conseguiu, quem sou eu para ser menos bocó que ele? Mas é o seguinte, eu queria que fosse mais rápido. A velocidade é determinada por você. Quanto tempo você está gastando na cama? Quanto tempo você está gastando no chuveiro? Você sabia que eu tomo banho frio? Não é para economizar a energia da Enel, é para economizar a minha. Se eu fizer uma conta da meia hora que você ficou no chuveiro, a sua vida inteira, você vai assustar. Dá para você ter lido a Bíblia 3 vezes. Aí alguém fala, mas eu quero relaxar, só se for um jumento. Como que você relaxa meia hora em pé? Porque você não deita. Você está vendo tanto que você é maluco? Você não sabe nem fazer conta. E você quer prosperar rápido. Pablo, e se eu tomar banho na água fria, eu vou prosperar? Pelo menos você vai ficar só 30 segundos. Aos 29 minutos e 30 segundos, dá para você pensar em alguma situação para você sair daí. Dá para você ler um livro, dá para você fazer um monte de coisa. Mas vai relaxar, compra uma rede, filho. Só economia de energia, você paga a prestação da rede, põe na sacada e deita. Relaxa deitado, é melhor. Com um livro na mão. Pode relaxar deitado lendo um livro. Levantou, pratica a ação desse livro. Vai mais rápido. Eu li 1000 livros. Você leu quantos? Responde aí na internet, você leu quantos? Fala algum número. Eu acho tão bonito quando alguém fala, o Marçal é uma máquina, ele parece que está ligado no Google. É mesmo? Às vezes que você estava caçando jeito para beijar na boca, você não prestou atenção no que eu estava fazendo não, né? Você estava doidinho para ir na balada, você sabe que eu nunca pisei numa. Você estava tomando seus 50 mil copos de cerveja, você sabe que eu não tomei nenhum. Você estava fumando seus 30 mil cigarros, você sabe que eu nunca mexi com isso. Você estava com picuinha falando da vida dos outros, a coisa que eu mais repudio há muitos anos. Você estava lendo notícia, eu parei de ler em 2016, estou nem para notícia. Eu gosto de estatística e tudo que é científico. Você quer ir mais rápido, mas você confia no noticiário. O noticiário vai mudar completamente suas emoções. Sabe qual que é o seu problema? Você não quer ir mais rápido. Você quer ir levando de qualquer jeito. Se você tirar o tempo do chuveiro, o tempo que você fica dormindo a mais, o tempo que você fala dos outros, o tempo que você fica comendo besteira, o tempo que você está fazendo merda nenhuma com a sua vida, era o tempo que você tinha que estar investindo para conhecimento,
para sabedoria, para consciência, para transbordo. Amanhã eu vou te falar, vou começar falando de network. Vou pegar esse livro aqui, Os Códigos do Milhão, vou te ensinar ele todinho. Aí eu vou pegar outro livro aqui, ó, Million Mind, que é a mentalidade de milionário. Vou olhar o tamanhozinho dele, ó, só que você já quer correr. Aí eu vou pegar uma pílula de cada um. Eu vou pegar um outro ali, que é Os Códigos do Bilhão, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou pegar um que eu estou lançando, que chama Mais Esperto que a Pobreza. Se você não for mais esperto que a pobreza, você não vai ganhar dela. Porque pobreza na raiz da palavra é improdutividade. Na hora que eu começar a pegar seu cérebro e debuiar ele, igual eu faço com espiga de milho, aí você vai ver, mas agora não sobrou mais nenhum milho na minha espiga. Pois é, tira ele da espiga, eu vou plantar ele junto com você. Você vai ter uma lavoura, filho de Deus. Precisa quebrar essa espiga. Só que você quer conservar ela seca para nada acontecer. Não podemos deixar a semente secar, senão ela não germina mais. Ela tem que morrer, nós vamos fazer ela explodir, ter sufocamento. Mas eu vou pegar você nesses 14 dias, eu vou torcer você igual uma espiga. Lá na minha terra a gente fala de buiar. Escreve aí de buiar. Pode de buiar, dá autorização aí por escrito. De buia meu cérebro. Na hora que eu torcer 500 sementes cair, nós vamos fazer 500 valinhas e plantar 500 vezes o que estava parado aí, improdutivo, dentro dessa cabeça sua de jirico. Está tudo bem aí? Vocês aguentam o tranco? Aguenta nada. Se você fizer isso, amigo, se você vir para uma palestra do Ceará dirigindo, então, e você fizer isso com a sua vida, nesses 14 dias, como é que você chama? Gabriel, com amor, tá? Como irmão. O que você fez hoje para me ver, faz para diminuir sua barriga. Isso aí, quem começou ontem, amanhã chegou já. O que eu estou falando para você é o seguinte, o cara veio lá do Ceará dirigindo para assistir, e alguém vai ver esse pedaço desse corte e vai falar, ele é estúpido. Não é não, a sua esposa está do lado? É, conheceu ontem? Você é casado, filho? Sai de perto dela. Você veio de longe de casa, conheceu a mulher aqui, cuidado. Filho, põe ela para lá. A sua esposa já pode ver e pôr um rastreador nele, que aqui é a cidade das maravilhas. Estou só te ajudando para você não parar de prosperar, irmão. Não precisa me falar nada não. O que acontece? É porque é bonito demais o novo. Aí o novo vira o terror. Não fica em silêncio que é melhor para você. Só medita. Medita, vai na palavra de sabedoria. Eu sei, seu propósito com Deus não pode ser jogado no lixo, só escuta. Então é o seguinte, hoje é o primeiro dia, eu vou ali na minha confraria, depois vocês assistam, a gente tem uma confraria de bilionários e aspirantes. Tem uns aspiradores lá também, que não vai virar e fica enchendo o saco na confraria. Que ninguém veja hoje, que veja esse vídeo amanhã. Eu já sei que não vai, não tem driver mental, então não vai. Eles ficam só conspirando e aspirando a energia do lugar. O que acontece? Tomara que ninguém veja hoje, era só meu desejo. Deus vai me honrar. Que eu estou fazendo um papel aqui, ajudando o povo dele, que ele me ajude até amanhã. Porque amanhã acabou o encontro, aí eles ficam com raiva e depois de um mês a gente consegue resolver os problemas de relacionamento. Vocês querem voltar amanhã e aprender e eu vou levantando a pressão para ver se você aguenta? Na hora que eu achar que vocês aguentam até tal ponto, eu vou parar e nós vamos ficar ali. Aí nós vamos arregaçar e prosperar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você conseguir ficar milionário, você vai fazer o quê? Vamos lá, você acabou de ficar multimilionário, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Transbordar. Se eu ouvir investir, vai fazer o quê? Transbordar. Você já transborda, cara. O que eu vi você fazendo, reformando casa de gente carente, mexeu comigo. Eu quero te ajudar nisso aí. Seguinte. O que você vai fazer se você ficar multimilionário? Investir. Engraçado é que você só vai fazer se ficar. Só que eu vou te falar a sabedoria. Você só vai ficar se começar a fazer isso. Porque o que vocês responderam não precisa de ter milhões. Eu quero saber como é que dorme com essa conversa agora. Eu perguntei, o que você vai fazer com milhões? Eu vou transbordar, eu vou ajudar, eu vou investir. Invista em você antes de ficar, porque senão não vai ficar. A palavra que saiu da sua boca é a chave para começar essa vida. E você estava achando que tinha que virar para começar a fazer isso. Durma com essa agora.
O Marcos me lembrou um negócio ali. Eu saquei um dinheiro no caixa eletrônico, o Miguel viu essa cena pela primeira vez. Eu nunca fui num caixa eletrônico, desde quando os meus filhos menores nasceram. Nunca cheguei e peguei um dinheiro no caixa eletrônico. Ele viu essa cena. Aí ele perguntou, quanto que tem? Eu falei, $800. Peguei os $800, os irmãos ficaram loucos. Falei, estou te dando, filho, você é um cara de 4 anos de idade. Você só precisa me falar o que você vai fazer com isso. Ele olhou para mim. Vou comprar Nutella. Aí os grandes ficou assim. E eu falei, é isso que você vai fazer com $800? Ele é Nutella. E os dois maiores, o senhor não vai dar esse dinheiro para ele, né? Você tem que dar para mim que sei fazer coisas com esse dinheiro. Ou cada um acha mais esperto que o outro. E eu falei assim, cara, engraçado. Os que se acham mais espertos que o Miguel querem coisas tão idiotas como o Miguel, só que num nível diferente. Só que vocês já têm dinheiro e não sabem nada de dinheiro ainda, porque eu estou ensinando, vocês não têm ainda a capacidade geradora, vocês têm que destravar ela. Aí o Miguel passou o outro dia, ele chegou e falou assim, tem como você comprar mais dinheiro lá naquela máquina? Tem. Para comprar o dinheiro você tem que adquirir a sabedoria. E o dinheiro que você tem é o ingresso para entrar nesse ciclo que não tem fim. Investe em você para você ver o que vai virar. O Miguel pegou $800 e queria comprar de Nutella. E estava no hotel all inclusive que podia comprar Nutella o tempo inteiro. Ele nem sabia disso. Ele não sabe o que é $800. Ele acha que eu comprei o dinheiro. Ele tinha Nutella disponível o dia inteiro, mas não tem uma mãe que deixa ele acessar isso. Então ele tinha que comprar alguém para sequestrar ele, para ele achar em outro lugar essa possibilidade. Sabe o que acontece? O Miguel entende mais de dinheiro do que vocês. Marçal, você está me ofendendo. Ele entende mais de dinheiro do que vocês. Ele sabe como que eu faço o dinheiro, mas ele não sabe o que fazer com ele ainda. Então ele já sabe mais do que vocês. Até o Miguel sabe responder assim, meu pai, ele é próspero porque ele é muito bom em aquisição, gestão e venda. Todos os meus filhos foram instruídos a responder desse jeito. Porque nós temos quase 40 negócios diferentes, mais de 100 startups investidas. Não faz sentido meus filhos ficarem explicando para alguém numa fala o que eu faço. Então eu falei, em resumo, o que vai fazer qualquer pessoa ficar rica? Aprenda a comprar, a gerir e a vender. E eu uso essas 3 coisas em quase 40 empresas. E todas as empresas rompem poderosamente. Eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho um outro livro de finanças, se estiver aí. Eu não sei se ele está aqui atrás. Que é os 8 caminhos que levam à riqueza. Os 8 caminhos que levam à riqueza. É um livro que eu também vou usar nesses dias. Eu vou usar o Million Mind. Mas no final eu vou usar os códigos do bilhão, os códigos do milhão e os 8 caminhos que levam à riqueza. Marcelo, você tem mais algum livro de finanças? Tem, Saia do Deserto. Marcelo, tem mais algum? Vou lançar mais um agora, das dívidas ao milhão. Levanta a mão aqui, quem tem dívida, levanta a mão. Vocês estão até melhorzinho que o Brasil. O Brasil tem 70% do povo em dívida. E toda pessoa honesta que está endividada não consegue prosperar, porque ela tem tanta vergonha na cara que ela não sabe o que fazer. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Então é o seguinte, seja bem-vindo ao Como Ficar Rico Rápido. Marcelo, eu continuo não acreditando, volta amanhã. Vou destruir essa crença sua errada a respeito de você mesmo, a respeito de quem Deus é e a respeito do melhor tempo, no tempo da oportunidade de prosperar. Você está na melhor geração de todos os tempos. Por quê? Tecnologia. Desmonetização do ensino, do conhecimento. Mas aí eu queria tudo de graça. Lembra que se você quiser tudo de graça, você só vai poder acessar as coisas que são de graça. Se você quiser pagar por coisas que fazem sentido, você vai comprar e vai viver as melhores coisas dessa terra. Não tenha medo de investir naquilo que você não dá conta de fazer sozinho. Eu vou responder 3 perguntas, eu tenho que ir, senão eu vou perder meu prazo para pousar ali em São Paulo, que lá fecha o espaço aéreo. Pablo. Oi? Vai direto no como. Eu queria saber como em um ano eu posso fazer tudo aquilo que eu não fiz esse ano, me conectar com pessoas novas e muito mais prósperas. Como você chama? Ricardo, você quer fazer isso? Quero. Quer? Está disposto a dar uma oferta? Sim. A oferta são os amigos que não querem a mesma coisa que você. A oferta é o seu tempo na frente do computador. A oferta são as bobeiras que você fica colocando como estimação. Seus pecados, suas manias, seus vícios de estimação são as ofertas. Os seus medos são ofertas. As coisas que você fica defendendo com tudo. Essa é a oferta.
Eu nem falei de dinheiro. Tem muita coisa para você ofertar. Quer mesmo fazer estudo em um ano? Sim. Então dê todas as ofertas. Para quem? Para o Pablo Marçal? Para Deus? Não. Para a vida dessas próprias pessoas. A oferta é de volta à vida de quem não quer ir em lugar nenhum. Vou te dar uma oferta, nossa amizade, eu estou te ofertando ela porque você não quer ir para o mesmo lugar que eu, então fica com ela porque ela é muito importante para você. E vai embora. É assim que desaparece por um ano. Eu nunca vi outro método mais poderoso, já fiz 5 vezes. Tem um amigo meu aqui sentado na frente falando, ele desaparece mesmo. E não é à toa que uma vez por ano eu troco meu número de celular. Alguém pergunta por que você troca? Porque é o seguinte, as pessoas do próximo ano, elas não têm que ter, as pessoas do ano anterior não têm que ter o número do próximo ciclo. Senão elas vão ficar me perturbando com aquelas coisas do passado. E aí quando alguém cresce e acaba arrumando um jeito, ela descobre um número novo. Tem amigo meu que é puto, Marcelo, tem 7 números de telefone seu, e eu toco aqui. Você cresceu 7 ciclos seguidos. Você é bom, viu, se você tem meus 7 números. Se você tem meus 7 números, é porque você é daqueles caras mais bravos que eu já vi. Você faz parte do meu clube. Porque nesses últimos 7 anos eu troquei 7 vezes de celular. É só por isso. Alguém fala lá de baixo, ficou rico, ficou arrogante. Não, é porque eu não posso ficar ouvindo o conselho de quem não está indo para o mesmo lugar. Eu não consigo mais ficar parado. Eu não consigo mais ficar nessa lenga-lenga, nessa palhaçada. Próximo, fala com o microfone por causa da transmissão. Marcelo, como e que caminho e como chegar uma pessoa que tem, primeiro lugar, Deus, segundo filho, terceira empresa, separada há 3 anos, e eu tenho uma mão de obra, uma prestação única, nível Brasil. Eu me descobri isso. Ninguém aqui faz o que eu faço, no meu segmento. Faltou só colocar uma ordem. Seu filho não tem que vir depois de Deus, tem que ser você mesmo. E às vezes você está dando, só por essa resposta, pode ser preciosismo da minha parte, às vezes se você quiser discordar, mas quando seu filho vem depois da sua relação com Deus, faltou a mais importante, que é você com você mesmo. Esse amor próprio é um negócio que te faz parecer essa mulher que vive com a energia descarregada e vive forçando um pouco mais. Deixa eu te explicar, eu nunca te vi. E a primeira sensação que eu tenho, energética, e lendo o seu tônus vital, é que você emprega o dobro ou o triplo de esforço para fazer uma coisa que dava para fazer com a metade da energia. Então você está 6 vezes pondo mais pressão do que deveria numa coisa, porque você não tem a energia necessária, porque você colocou a pessoa no lugar errado. E essa energia deve ter colocado seu marido para correr. Cadê ele? A gente está separado há 3 anos. Então, deixa eu te explicar. Esse é o problema. Toda mulher que coloca isso como um alvo no seu coração, você tem que colocar algo aí. Mulher que está me assistindo, que não tem mais seu marido, é que você nunca vai ser pai e mãe dos seus filhos. Não adianta você mentir para você mesmo. Você vai ser sempre uma mãe que faz o dobro ou o triplo para colher a metade da felicidade. E aí você vai parecer um freio raspando no ferro, ao invés de colocar uma pastilha bem novinha e gastar menos energia. O que eu sugiro? Eu nem quero entrar no detalhe do negócio, mas você precisa encontrar esse refrigério, esse desfrute dentro de você. Você parar de triplicar a energia pela metade do retorno. Tem que fazer o contrário. Fazer menos para colher mais. Você tem que inverter essa matriz. Então, nem vou entrar no detalhe do que é o negócio. Vou te dar a resposta e vou para o próximo. Você colocou uma ordem. E esse é um sistema seu de autodefesa. Você colocou seu filho depois de Deus. Tem que colocar você e se amar de tal forma e não aplicar sua vida em coisas que não têm dado retorno. Para Deus e para a pessoa mais importante depois dele, é você. Seu filho vai passar. Seu filho vai passar. E se você continuar de jeito ferro no ferro, você vai ser a pessoa que vai ter a maior ingratidão do mundo, porque seu filho vai virar as costas para você igual seu marido virou. Então coloca a pessoa certa no lugar certo. Você vem depois dele, de Deus. Seu filho só vem depois de você, tá? Eu acho que era isso que você estava precisando para agora. Última pergunta que eu tenho que sair. Fala, Pablo. Fala. Boa noite. Boa noite. Qual o driver mental para gerir 40 empresas assim? 40 Tenha negócios? pessoas que são boas, apaixonadas, têm a unidade, linguagem, andam na mesma direção que você e cumprem o mesmo propósito, que é o reino. Senão não dá para tocar, não é muito chato. É estressante. Por exemplo, se eu fosse um cara centralizador e apegado, eu já tinha infartado. Mas como eu não quero fazer parte dos negócios, eu sou bom para treinar, e treino gente, eu sou bom para cobrar. E sou bom para apontar uma direção. Um batalhão inteiro move na direção que eu falo.
Então, do jeito que eu faço hoje, eu acho que eu aguento umas 400 empresas. Bacana. Quando eu falei, há alguns anos atrás, que eu ia ter muita empresa, e, de novo, todo mundo ria de mim, eu falava para as pessoas assim, ó, quando eu tiver 40 empresas, eu vou aposentar. Eu não sei se eu vou aposentar com tão poucas empresas assim. Porque eu descobri um método. Fala com a boquinha assim, ó, método é tudo. Método é tudo. Então é o seguinte, de manhã eu estou contando um método. Como restaurar seus drivers mentais. Eu estou pondo meu sapato, porque meu piloto está falando que eu tenho 2 minutos para decolar. E eu vou nessa. O Thiago Rocha está aí? Rocha está aí? Ô, Marcos Paulo, pega o microfone e vem cá. O que eu quero que vocês entendam? Você vai para... você vai, né? Cadê alguém aí? Tá aí não? Ó, Patrícia, sobe aqui. Sabe o que acontece? Eu quero que você volte amanhã 459. Marçal, não dou conta, volta às 19. Marçal, eu quero que seja rápido, esteja nos 2. Esteja nos 2. Por quê? Porque eu vou colocar tanta coisa na sua cabeça, eu uso um método. Eu uso um método de colocar tanta energia nessa cabeça sua, que aquilo que não faz sentido vai sair daí de dentro. Então nós vamos usar uma pressão para isso acontecer. Eu vou conseguir e vou colocar coisas que você precisa e coisas que vai de fato fazer você subir de nível. E acabou, você vai fazer. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Sim. Fala assim, eu vou avançar mais rápido. Então é o seguinte, todos os dias eu vou compartilhar com vocês e vocês vão ver aqui, ó. Eu estou a fim de fazer um grande evento no dia 14/12 às 20, aqui no ginásio de São Paulo, ginásio da Portuguesa. É um ginásio grande e aí não vou abrir ainda a oportunidade, eu estou só avisando. Na hora que eu abrir, você toma providência que gente do Brasil inteiro compra e você vai falar, pera aí que eu vou, já acabou, tá? Então não estou abrindo as inscrições hoje. Quero que você faça o seguinte, eu quero que você entenda que eu vou nesses dias mostrando chave por chave, você vai entender a pergunta que as pessoas mais fazem para mim. As pessoas falam assim, aonde você virou a chave? Aí eu falo, espera aí, deixa eu pegar, qual das 400 você está falando? Como assim, mano? Não é as minhas chaves, a pergunta tem que voltar para você, quando que eu vou virar a próxima chave? Qual o próximo desafio? Qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Fechou? Quem? Vim aonde, filho? Na palestra é só comprar a palestra. Junta com mais um, acho que vocês compram e ganham uma, não é isso? É assim que tem que fazer. A Patrícia vai terminar aqui, fala do método IP para mim, para quem quer fazer no último dia do ano. Conta seu testemunho, ela é mentorada nossa, a Patrícia, ela faz parte do conselheiro, né, que é a minha mentoria mais cara hoje, as pessoas pagam R$200 mil para estar nela, a Patrícia pagou. E aí, por que as pessoas pagam 200 mil? Escuta da boca dela. Faz pergunta para ela. E eu confio tanto no desenvolvimento e no coração da Patrícia que eu estou entregando aqui uma audiência de 40 mil pessoas para ela e ela responde com vocês aí. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim. Quem estava aqui no último método IP? Quem estava aqui no último método IP? Hã? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou no meu 5º método IP. E eu nunca vi o Pablo com a energia, com a força, com a determinação que ele esteve no último método IP. Vocês viram o vídeo dele rolando? Foi aqui, ó. Nesse corredor aqui, o Pablo rolando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ano passado, sabe quando aconteceu a minha virada de chave? Quem que está aqui nesse auditório que deseja uma virada de chave? Deixa eu contar para vocês. A minha virada de chave começou o ano passado no SPR. Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Eu estava sentada exatamente aí como vocês estão. E o Pablo fez um evento, que foi o evento do SPR. E eu comprei uma chave. Sabe qual chave que eu comprei? A chave da digitalização. No dia, não sei se você, quem assistiu o SPR, que foi a venda das chaves? Alguém estava aqui e assistiu? Ele estava, a chave da digitalização, eu comprei, sabe por quanto? R$50 mil. E de um ano para cá, que eu estava aí sentada, onde vocês estão? Eu estou aqui agora, fechando uma palestra do Pablo.
Passou um ano. Lembra do que ele falou? Fazer 365 vezes a mesma coisa? Pois é, há um ano atrás eu estava sentada exatamente aí como vocês. E é engraçado, eu estava com um blazer amarelo. E hoje eu estou com uma blusa amarela. E quando a gente fala de riqueza, a gente fala do quê? Da glória de Deus. Riqueza representa a glória de Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus é revestido de ouro e de marfim. Ouro. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui, nós nascemos já ricos. Cada um de nós que estamos aqui, eu quero que todo mundo repita assim comigo. Se puder colocar os comentários do YouTube aqui, ó, o telão não está funcionando. Eu quero que você escreva aí, ó. Eu já sou rico. Você pode repetir isso para você, para o seu coração? Eu já sou rico. Vamos todo mundo no 3, 2, 1, beleza? Vamos lá? 3, 2, 1. Só que o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar essa riqueza. Patrícia, como que a gente acessa essa riqueza? Com quem já acessou. O Pablo já acessou um nível de riqueza que poucas pessoas na terra já acessou. E eu não falo de riqueza financeira. Eu estou falando de riqueza espiritual, de riqueza almática e de riqueza financeira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pablo é um dos homens mais brabos dessa nação, de inteligência emocional. Que é um dos maiores problemas que existe na nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que hoje a maior causa de morte do mundo chama-se suicídio? Eu tenho aqui do meu lado uma nova conselheira que está aqui, que acabou de entrar, que é da Suíça. A gente estava conversando hoje que ela tem dois amigos da filha dela que se suicidou na Suíça. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. E o maior problema, a maior causa do suicídio é depressão. E o que é a depressão? É uma doença da alma. Eu não conheço no Brasil, um cara mais forte, mais poderoso do que Pablo Marçal. Agora, vocês querem saber uma coisa mais top do que isso? Eu, Patrícia Pimentel, saí daqui do Brasil, fui lá para os Estados Unidos, para Londres, Estados Unidos, Miami e Nova York. E fiz 8 cursos com um dos caras mais tops do mundo de coach e de treinamento e desenvolvimento pessoal. Quem aqui já ouviu falar em Tony Robbins? Alguém conhece Tony Robbins? Então, eu investi mais de R$1 milhão. Vendi uma Evoque com 4.000 quilômetros para em 2019 para os Estados Unidos para fazer um curso chamado Business Mastery do Tony Robbins. E sabe um dos nossos maiores problemas, dos nossos maiores erros? A gente valoriza mais o que tem fora do que o que tem dentro da nossa nação. Deus tem levantado um homem segundo o coração de Deus. E sabe por que eu não estou mais nos Estados Unidos com o Tony? Eu fiz 8 formações dele e fui staff dele por 6 anos. Sabe por que eu não estou mais lá? Porque eu encontrei alguém aqui no Brasil que Deus levantou, que fala de família, que fala de reino, que fala de inteligência emocional e que está mudando a história das pessoas que se permitem ter a sua história de vida transformada. Então você não precisa. Ei, eu tenho aqui, ó, aqui na primeira fileira, Dona Vilma, maravilhosa, veio do Texas para fazer o método IP. Eu tenho aqui do meu lado Lucilene, na minha frente, que veio de onde, amiga? Da Suíça, para fazer o método IP. Aí você está aqui no Brasil e você não veio. Aí Deus levou. Oi? Para fazer o método IP? Veio da Austrália para fazer o método IP. Aí você não faz algo que você vai investir em você, mas você compra um iPhone 15. E depois fala, quero ser rico, quero ser próspero. Nada contra você ter um iPhone 15. Mas entre você ter um iPhone 15 e você investir em algo que vai mudar a sua vida para sempre, invista em algo que vai mudar a sua vida para sempre. O maior investimento que você pode fazer, sabe uma coisa, sempre, antigamente, um monte de gente tirava muito sarro de mim. Muito sarro. Ah, porque esse dinheiro que você foi para os Estados Unidos, você podia ter comprado uma casa, você podia ter comprado um carro. Ei, olha aqui nos meus olhos, olha aqui para mim. Quando a gente morreu, o nosso caixão não tem espaço para casa nem para carro. Quando você morre, você não leva nada de material.
Mas sabe o que você deixa? Um legado. O que vão falar de você quando você partir? Hoje, a pergunta que mais me tocou durante o dia, sabe qual foi? Eu fiz uma mentoria às 7 horas da manhã. Eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Transforme-se. E eu fiz essa pergunta na mentoria. O que as pessoas vão falar de você se você partisse hoje? E que é uma pergunta mais poderosa do que essa. Você, se você morresse hoje, você morreria feliz? Pleno? Com a consciência de eu cresci tudo que eu poderia crescer, eu deixei um legado, eu evoluí, eu fui próspero, eu fiz tudo que eu poderia fazer? Ei, eu tenho um amigo lá em Feira de Santana, um médico. Ele me ligou no IP passado e falou assim: Pati, eu estou na dúvida, me ajuda. Eu não sei, eu estou a fim de fazer o método IP, mas eu não sei se eu faço. O que você acha? Eu falei para ele: se eu estivesse no seu lugar, eu faria o método IP. Mas por quê? Porque foi o método que transformou minha vida. Ei, eu estava lá nos Estados Unidos, caminhando com Tony Robbins, pagando em dólar, e não tive a transformação que eu tive em 2 dias de método IP. É um método que vai transformar a sua vida emocional, vai transformar o seu autoconhecimento, vai transformar a sua vida espiritual e melhor. Vai acessar, você vai desbloquear em coisas que você nem, bloqueios que você nem sabia que tem. Olha aqui para mim, você sabia que você tem bloqueios que você não sabe nem que você tem? Você vai descobrir bloqueios que você nem sabia que tem onde? Exatamente aqui no método IP. Olha bem para mim, eu não tinha 15 mil para fazer o método IP. Eu não tinha. Só que, sabe o que o Pablo falou? Eu anotei no meu celular. Cadê meu celular? Eu anotei essa frase que vai me acompanhar pelo resto da minha vida. E eu quero que você anote aí, que eu não sei se você entendeu e até rimou. No percurso, o recurso vem. Percurso e recurso. No percurso, o recurso vem. Quer que eu te dê uma outra dica? Coloque o pé, que Deus coloca o chão. Coloque o pé, que Deus vai colocar o chão. Sabe o que é o problema? A gente diz que tem fé, mas a fé não é para quando a gente tem. Porque o dia que a gente tem, a gente não precisa de fé. Para que fé se você já tem? Para que fé se o que você tem já é um fato? Olha aqui para mim, a fé é para aquilo que você não tem. A gente não sabe nem sequer usar a nossa fé. A fé é para você usar quando você não tem o recurso. E o que a maioria das pessoas falam que é: eu não tenho recurso. Não é que você não tem recurso, você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você iria e teria certeza que o recurso viria no caminho. Então deixa eu te falar uma coisa. A gente tem gente que fala demais. Eu quero, mas não basta querer. É preciso tomar uma decisão. É preciso tomar uma atitude. Não é sobre desejar, não é sobre querer. É sobre você realmente dar um passo e fazer algo novo, algo diferente. Qual foi a última vez que você sentiu aquele frio na barriga? Gente, quando foi para entrar no conselheiro, R$200 mil. Eu já estava no método IP, parcelado em 12 vezes no cartão. Eu quase tive um piripaque sentado aí na mesa. Eu falei assim, meu coração queimava, dizendo assim, ó, sobe que você precisa estar nisso. E eu só falei assim para Deus, eu paguei o método IP, 15 mil, parcelado em 12 vezes no cartão. Como que eu vou entrar numa mentoria de 200? E meu coração assim, ó. Entra. O recurso nunca foi seu, o recurso sempre foi meu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou há 6 meses no método, no conselheiro. Não teve um mês sequer que me faltou o recurso. Eu olho para trás e eu falo assim, como que eu consegui pagar? E o Senhor sempre responde a mesma coisa. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre mim. O problema é que a gente é um bando de religioso que não tem relacionamento com Deus. O problema é que a gente diz que confia, mas quando você é testado, quando você é colocado à prova, aí sim você sabe se você confia ou não. Participar de uma palestra, assim como vocês. Tudo começou de eu assistir uma live. Alguém aqui já assistiu alguma live do Pablo? Foi exatamente esse o caminho. Eu assisti uma live, vi numa palestra, fiz o método IP, entrei no conselheiro.
esse foi exatamente o passo a passo. Se você quer viver algo diferente na sua vida, faça algo diferente. E eu quero encerrar essa noite dizendo algo para vocês. O que você sabe te trouxe até aqui hoje. Que dia é hoje? 1º de dezembro de 2023. Tem um versículo que rege a minha vida. Eu amo esse versículo. E ele diz assim, ó: melhor é o fim do que o começo. E eu quero dar os parabéns para cada um de vocês que não saíram para ir embora quando o Pablo saiu. Vocês que estão aqui, vocês fazem parte daqueles que vão até o fim. Vocês fazem parte daqueles que vão até o fim. Qual que é a frase do Pablo? Tamo junto até depois do fim. Então, olha bem para mim. Ainda dá tempo. E eu falo isso com toda a convicção do meu coração. Ainda dá tempo de você fazer de 2023 o melhor ano da história da sua vida. A Bíblia diz que para Deus, olha aqui para mim, para Deus um dia é como se fosse 1000 dias. E 1000 dias é como se fosse um dia. Eu não sei como foi seu ano de 2023. Eu não sei nem como ele começou. Mas uma coisa você pode ter certeza. Ele pode terminar de uma maneira surpreendente. Ele pode terminar se você vivendo algo chamado remissão de tempo. Porque olha aqui para mim. Se para Deus um dia é como se fosse 1000, imagina 30 dias. Que ainda faltam 30. Se Deus criou o mundo inteiro em 6, porque Ele descansou no 7º. Então no 7º Ele não trabalhou. Ele construiu tudo em 6. O que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida em 30? Ei, mas Deus está procurando aqueles que estão dispostos a dar um passo. Deus está procurando aqueles que não só dizem que querem algo diferente, mas que são dispostos a fazer algo diferente. Se você ainda quer transformar a sua história no ano de 2023, eu vou dizer uma coisa para vocês. O método IP é o método mais revolucionário, mais transformador que eu já vi na minha vida. E vocês vão receber. Eu aprendi algo chamado o poder da honra. Sabe quando eu sei que alguém não vai vencer na vida? Quando é uma pessoa que não honra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pablo, esse homem que acabou de sair daqui, o tanto que ele planta na vida das pessoas, o tanto que ele semeia na vida das pessoas, ele vai ficar com a gente 14 dias, entregando o seu melhor. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse você, eu participaria do método IP só por honra, tudo que ele entrega é de graça. Só por honra. Porque olha só, sem cobrar R$1, transmitindo no YouTube, e para vocês aqui que pagam um valor simbólico, se eu fosse você, eu viria só por honra. Mas honra é um caminho. Segundo, é você dar um passo. Assuma a responsabilidade da sua vida. Ei, Patrícia, eu não tenho, de novo, dá o passo que o recurso vem. Aproveita esses 14 dias e aprenda, e pratique, coloque em prática tudo aquilo que você vai aprender. Mas deixa eu te falar uma coisa, feche o ano com chave de ouro. Ei, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu servi no último método IP como staff. Eu fiz 4 como aluna e servi no último como staff. Eu já estava para comprar minha passagem para ir para a Bahia, passar o Natal e o Ano Novo com a minha mãe e com meu pai. Mas eu liguei para eles, de Conceição do Goité, no interior da Bahia. Mas eu liguei para eles e falei assim, olha, eu vou no aniversário de 60 anos, mas eu preciso encerrar o ano aqui em Alphaville. Eu vou estar aqui como staff no IP de 28 e 29. E eu vou ter a maior honra e o maior prazer de servir a cada um de vocês que estão aqui. Eu não sei como que você vai fazer, mas eu quero te ver do lado de dentro no método IP. Eu não sei se está ao vivo ainda no YouTube, se você tiver, eu também quero ter o prazer de servir você aqui nos dias 28 e 29 e a gente encerrar o ano com chave de ouro total. Lembre, vai com esse versículo para casa. Melhor é o fim do que o começo. Dê um passo que o Senhor coloca o chão. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos fazer um boot para a gente encerrar?
Verdade, a minha amiga vendeu bombom para fazer o IP. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Coloque, respira 3 vezes aí, vamos respirar bem fundo. Mais uma vez. Se puder apagar essa luz forte aí. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Pai, muito obrigada pelo privilégio, pelo presente, pela dádiva de estarmos vivos no dia de hoje. Pai, eu tenho certeza que se nós estamos vivos é porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por cada pessoa que está aqui e agora nesse auditório. Senhor, o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E eu te peço, Pai, que o Senhor mova as águas, que o Senhor mova os recursos, que o Senhor, Pai, dê condição e fé acima de todas as coisas, para que cada uma dessas pessoas possam finalizar o ano de 2023 de maneira sobrenatural. Pai, a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, cada um aqui experimente o que é esse versículo, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Comece a visualizar agora o melhor final de ano da história da sua existência. Comece a visualizar você crescendo, você prosperando, você treinando, você tendo um relacionamento extraordinário com seu marido, com seus filhos. Visualize você sentado na mesa do Natal. Mas não é qualquer Natal. É um Natal de transbordo. É um Natal sobrenatural. É um Natal extraordinário. É um Natal... Ei, coloca um sorriso no rosto. Coloca o melhor sorriso. Visualize a roupa. Qual é a cor da roupa? Você vai usar verde? Você vai usar vermelho? Você vai usar branco? Qual a cor da roupa que você vai estar na ceia do Natal? Imagina uma mulher e um homem infinitamente melhor e maior e mais sábio, mais próspero e mais rico, porque você já é rico, você já nasceu rico. Eu quero que você visualize agora, você entrando pela porta do método IP, do último método IP de 2023. Você vai estar nele. Visualize você chegando, você passando pelo check-in, você colocando a pulseira do método IP, você colocando o crachá do método IP. Visualize você sendo desbloqueado da escassez, da necessidade de aprovação, da rejeição, da paternidade. Visualize você conhecendo novas pessoas. O seu próximo sócio pode estar no método IP, o seu próximo cliente pode estar no método IP, o seu próximo marido, a sua próxima esposa pode estar no método IP. E agora você vai visualizar você saindo no dia 29 e dizendo assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou muito alegre. E agora eu quero que você visualize a virada do ano. Visualize dia 31 de dezembro de 2023, às 23h59, e começa a contagem regressiva. E você comemora porque você viveu o melhor final de ano da história da sua existência. Mais sábio, mais próspero, mais rico e mais cheio da presença de Deus. Mais cheio e transbordante da presença de Deus. Para viver um 2024 voando nas asas do Espírito. Levante os seus braços bem alto, levante os seus braços bem alto, o mais alto que você conseguir. Imagina que você está tão alto que você consegue, quer até voar. E é isso que você vai fazer, voar nas asas do Espírito. Você coloca um sorriso bem lindo no seu rosto e você vai gritar assim, ó. Eu vou contar 3, 2, 1 e você vai gritar bem alto. Já é. Respira. Respira, com um sorriso bem lindo, com os braços bem altos. Você levanta 3, 2, 1.
E tudo que você viveu e tudo que você foi transformado, você vai transbordar isso para milhares e milhares de pessoas. Uma salva de palmas para você que ficou aqui até agora. Que Deus te abençoe, uma noite extraordinária. Que você durma nos braços do Espírito Santo nessa noite. Que você tenha um sono revigorador e renovador. Em nome de Jesus. Beijo. Se alguém quiser comprar o Método IP agora, venha.